Maravilha. Gente, boa noite aí aos gestores, empreendedores do turismo de todo o Brasil. Hoje mais uma live especialíssima sobre turismo, sobre os desafios do turismo no Brasil e o mais importante, sobre aí as medidas, as ações, a atuação que está existindo para o desenvolvimento do turismo em nosso país, né? Vivemos aí dias desafiadores, provavelmente o maior desafio pessoal, profissional que já vivemos em nossa história, em nossa trajetória, né? Um desafio que não impacta somente o setor do turismo, um desafio que impacta as nossas vidas, né? Como indivíduos, como cidadãos, como pessoas que vivem em sociedade, em comunidade. E, obviamente, sim, o setor do turismo tem sido um dos mais afetados, né? Um dos setores que sentiu, né, de imediato aí essa interrupção, essa parada não programada, eu tenho dito aí, uma grande parada não programada do mundo, dos países, de muitas cidades, né? Vivemos aí dias muitas vezes tensos, controversos, com muitas dúvidas, mais dúvidas do que certezas, com relação a temas que não somos especialistas, quem é gestor do turismo, né? Temos aí temas ligados à saúde pública, que afetam diretamente as nossas decisões, que afetam diretamente o nosso planejamento, as medidas que podemos tomar. Mas estamos aí tentando superar esse momento, né? Construindo aí, buscando construir uma atividade turística que tenha capacidade de retomar após tudo isso, né? Então, nessa noite especial, estamos aqui com o Bob Santos, lá do Ministério do Turismo. O Bob Santos, vou falar rapidamente um pouco do perfil. Lógico, quem trabalha no turismo hoje conhece o Bob Santos, sem dúvida nenhuma, mas só para a gente saber, relembrar que ele é graduado em Direito pela Universidade do Distrito Federal, especializado em orçamento público, direito público, processo orçamentário, ou seja, um gestor que tem aí também uma formação na área da gestão pública, é natural de Brasília, trabalhou muitos anos, quase 30 anos na Câmara dos Deputados, teve experiências específicas na área do turismo na Câmara dos Deputados, como secretário executivo aí da Frente Parlamentar do Turismo, chefe de gabinete da presidência da Comissão de Turismo e chefe de gabinete da Comissão Especial aí do Marco Regulatório da Economia Colaborativa, né? No Ministério, Bob está aí há algum tempo e parece que já tem muito tempo pela atuação ativa que tem tido aí junto aos estados, junto aos destinos, junto aos municípios. Ele já foi secretário nacional de qualificação do turismo e atualmente é o secretário de integração interinstitucional lá do Ministério do Turismo, ou seja, se relaciona aí com diversas esferas, né, em todos os níveis da gestão pública. O Bruno Wendling, nosso segundo convidado. O Bruno é o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, é o órgão de turismo de Mato Grosso do Sul, então é o principal responsável pelas políticas públicas de turismo desse estado tão querido, né, por muitos brasileiros e por pessoas de fora do Brasil, e atualmente também é presidente do Fornatur, do Fórum Nacional dos Secretários de Turismo e Dirigentes de Turismo, entidade aí que congrega todos os gestores estaduais de turismo, né? O Bruno já atua há mais de 20 anos no turismo, com experiência na iniciativa privada, na gestão pública, já trabalhou aí, tem um aspecto invejável para quem é gestor do turismo, porque já trabalhou em todas as 3 esferas, né, de gestão do turismo, no Ministério do Turismo, agora está no Estado, e já trabalhou também como gestor municipal de turismo, como secretário de turismo de Cairu, lá cuidando da belíssima Morro de São Paulo, Boipeba, todas aquelas praias maravilhosas lá da Bahia, né? Foi coordenador da Câmara Estadual de Secretários de Turismo da Bahia, consultor do Ministério do Turismo, vem trabalhando aí também há muitos anos. Então, esses são os 2 craques, né? As 2 pessoas aí que estão hoje conosco. Realmente, muito obrigado. Já agradeci, vou agradecer mais uma vez pela participação, para estar compartilhando aí com pessoas, gestores do turismo de todo o Brasil. A gente diz que temos, sim, uma série de desafios práticos, concretos, de gestão, mas um dos desafios que a gente tem também é o desafio de fortalecer essa rede, né? Essa rede de relacionamento, essa rede de comunicação, essa rede de interlocução, porque, afinal de contas, diante de um desafio como esse, sem precedentes, né? As pessoas precisam estar aí buscando informação, precisam ter bons profissionais como vocês 2, compartilhando um pouco da visão, não somente com fórmulas mágicas, porque isso a gente sabe que não existe,
mais um pouco da postura, da visão de vocês diante do enfrentamento dessa grande crise. Então, saudando mais uma vez, vou pedir que vocês possam também saudar aí quem está nos acompanhando aí de todo o Brasil, essa live da Lab Turismo, e de bate-pronto, assim, já uma primeira questão, né? Além de saudar aí, dizer, e aí, né? Como é que está o Bob, como é que está o Bruno, profissional, gestor de turismo, como é que vocês estão vendo esse momento e esse desafio que nós estamos enfrentando? Quem quer começar? Isso a gente não combinou, né? Quem começa? O Bob começa, claro. Imagina, primeiro os mais jovens. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Richard, muito obrigado por esse convite. Bob, é um prazer dividir esse espaço contigo, né? Poder falar de um assunto tão importante, duas pessoas que eu tenho uma relação há muito tempo. O Richard, meu amigo há muitos anos, mais de uma década. O Bob, recente, mas com uma relação muito positiva. Então, feliz de estar aqui nesse momento único, né? De toda a história nossa enquanto ser humano, de vida profissional, de vida pessoal. Estava falando com o Richard mais cedo, eu falei, nos filmes de ficção, tem muito mais graça, né, muito mais emoção do que viver a vida real que a gente está passando, mas entendendo também que esses desafios servem para fortalecer nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, e eu feliz, de alguma certa forma, de poder estar nesse momento à frente da Fundação de Turismo, à frente do Funatur, e poder liderar esse processo, me testar também enquanto gestor e enquanto líder, né? Um momento mais difícil, né? Não adianta ficar dando alguns dados aqui, porque isso, nesse momento, é irrelevante, um momento preocupante, naturalmente, pela nossa área, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né, pegou a gente de muita surpresa, por mais que era uma expectativa, mas a gente nunca quer acreditar que isso vai acontecer no nosso país, né, acho que pela distância do início lá da pandemia na China, momento agora de muita estratégia, né, de muita articulação, e principalmente, Richard, de fazer aquilo que a gente já precisava fazer há muito tempo, né, que é a integração efetiva do setor, né, nas suas mais diversas esferas, a gente fazer o Sistema Nacional do Turismo que já foi preconizado há tantos anos, né, desde a primeira lei estadual, nacional, o Plano Nacional do Turismo, é trabalhar nessa gestão descentralizada e integrada. Então, vejo agora um momento de desafio, de construir de forma coletiva e de esforço mesmo, um esforço coletivo. A gente vai testar, nós vamos nos testar enquanto seres humanos, enquanto coletividade, para iniciar essa minha fala. É verdade. Bob, com você a palavra inicial aí, Bob. Como é que estão as coisas e como é que você está vendo esse desafio, meu amigo? Bom, Richard, primeiramente quero agradecer a oportunidade de nós aqui do Ministério do Turismo estarmos participando disso aí. É importantíssimo vocês nos darem essa oportunidade, né, de esclarecermos um pouco mais. Geralmente os meios de comunicação, lamentavelmente, não têm nos dado espaço, e acho que espaço como esse, seleto, qualificado, com pessoas formadoras de opinião, é a melhor oportunidade da gente poder reverberar as políticas públicas que nós temos adotadas, nem sempre na velocidade que todos esperam, mas sempre com responsabilidade, com eficiência, perante os órgãos de controle. Parabenizar meu amigo aqui, Bruno, um cara que eu admiro muito, a gente conversa muito. Vou dizer para você, Richard, você falou que ele foi consultor, não, ele ainda é consultor do Ministério do Turismo. Sempre quando a gente precisa aí de ouvir os conselhos de uma pessoa experiente, a gente faz esse contato. Ele tem esse título aí que ele não vai perder nunca mais. E eu acho que o momento é difícil, assim como o Bruno falou, estamos vivendo uma nova era, um novo mundo, novos hábitos, onde nós vamos ter que nos adaptar. E, infelizmente, fomos forçados a isso. Como eu falei numa live agora que eu participei recentemente, há poucas horas, o governo federal não tem culpa da pandemia, e muitos ainda acham e sobrecarregam essa responsabilidade sobre nós. Eu acho que o momento é justamente esse que o Bruno falou, momento de integração. Eu sou secretário nacional de integração, e acho que a minha responsabilidade ela meio que dobrou um pouquinho, né? Porque eu já fazia um pouco dessa articulação, dessa integração, independente de ter outras demandas, outras pautas aqui internas, mas eu acho que o momento agora é um momento de união, de reflexão, de nós fazermos aí uma internalização do que a gente tem para frente, com estratégia, com mais responsabilidade, com mudança de hábitos, com protocolos sanitários, principalmente, porque em tudo que nós vamos nos adaptar ou vamos nos envolver na nossa vida, o termo saúde ele vai estar mais envolvido e o termo família, de união, vai estar mais envolvido. Então, é um momento de reflexão que todos nós vamos ter que fazer, talvez até um teste, que você mesmo falou aí, fomos obrigados, né, a parar um pouco o mundo, né, e tem até a música que diz o dia que a Terra parou, né, tem sido muito cotada aí, então, realmente a Terra parou. E agora é o momento da gente fazer essa reflexão e saber o que nós vamos caminhar para frente
para um Brasil melhor, para uma saúde melhor, para um turismo melhor. Acho que é por aí. Maravilha, Bob. Obrigado, então, para vocês mais uma vez. Então, hoje a gente vai falar de turismo no Brasil, momento atual. A principal questão assim, é sobre as políticas públicas, né? Sobre a gente costuma dizer muito que o turismo é essa atividade complementar, complexa, interdependente. Foi colocado aqui por vocês a importância dessa atuação em rede. É uma atividade onde o setor público tem um papel importante, o setor privado também, né? São papéis complementares, tem que ter uma atuação complementar. A gente vem falando aqui também com algumas pessoas do setor privado. Uma das lives que tivemos, inclusive, foi com o Guilherme Paulos, que é uma referência no setor empresarial, no setor privado. Tivemos falando também com outras pessoas mais ligadas ao setor privado. Falamos com gestores públicos, tivemos aqui recentemente uma conversa com Foz do Iguaçu, Maceió e Gramado, com os 3 secretários municipais de turismo, compartilhando um pouco das suas visões, das suas percepções, né? E hoje o momento de falar um pouco de política pública estadual, política pública federal, né? O turismo ele atua, né, sobre um sistema, como o Bruno bem colocou, né, Bruno? Então a gente tem um sistema nacional de turismo com esfera federal, com esfera estadual e com a esfera regional e destinos. Esfera estadual e municipal extremamente importante, porque é onde se catalisa aí parte de iniciativas importantíssimas para chegar aos destinos. Bruno, você é presidente do Fórum de Secretários, né? Ou seja, aí, uma instituição, um movimento que congrega os secretários de turismo de todo o país, todas as unidades, né, federativas. Como é que está, Bruno? Entre vocês aí, confidencia para a gente, como é que tá no âmbito dos secretários aí? O que você tem visto, né? Queria agora, depois a gente pode até falar um pouquinho de Mato Grosso do Sul também, mas agora eu queria aproveitar essa sua visão de país, essa visão de um dirigente de um processo nacional de gestão pública, que são os secretários, né? Como é que os secretários estaduais de turismo estão vendo, enfrentando esse atual momento, cara? Olha, é um misto, né, Richard? E isso vai transitando, né? Vai passando os dias. Há 2 meses atrás, pego todo mundo de surpresa, aquele impacto imediato, em curto espaço de tempo, as empresas sendo fechadas, os destinos sendo fechados, e a gente fica, quais são as primeiras ações a serem feitas? Foi um momento, então, de respirar, de refletir, de começar já a atuar estrategicamente. É importante, desde o início, o Fornatur já começou a se reunir, já estava fazendo isso, mas acelerou as suas reuniões, já no primeiro momento reuniu com o ministro, já começou a identificar quais eram as primeiras ações a serem tomadas. Naturalmente, as ações eram de sobrevivência, ou seja, de apoio ao setor num primeiro momento, né, de apoio a ajuda a crédito, as questões trabalhistas, as questões de PROCON. Então, o primeiro momento misto foi o que a gente pode fazer de forma emergencial. Naturalmente, claro, né, com muita preocupação, muita ocupação, isso varia um pouco de estado para estado, porque ele acompanha naturalmente a situação da evolução ou não da pandemia, isso é claro também na visão de trabalho de cada um dos secretários, isso é bem natural, a gente toma algumas decisões conforme a realidade do território, mas, ao mesmo tempo, há uma questão integrada entre os estados de que as ações precisam acontecer de forma acelerada, e é um momento de medidas que nunca aconteceram, né, situações extremas, algumas medidas são extremas, mas de muita integração em termos de estratégias, não só dentro dos estados, né, entre os estados, mas principalmente do Fornatur com outras entidades. Então, a gente está vivendo esse momento agora de uma integração muito legal entre o Fornatur e todos os segmentos privados, né, da hotelaria, dos agenciamentos, parques temáticos. Isso é muito importante, porque na hora de crises, né, você sabe muito bem, né, Richard, a gente exercita essa capacidade que a gente tem de integração. Então, eu vejo que o momento agora, os estados já estão traçando as suas estratégias estaduais, mas, ao mesmo tempo, tentando consertar isso, fazer uma concertação em nível federal. Por isso, tanta conversa com o Bob, né, junto ao Bob direto, essa é sempre a fala, né, precisamos de um norte federal que seja construído pelo estadual também. Interessante, né? Precisa que o Ministério do Turismo tenha um norte que é de cima para baixo, mas, na verdade, não, ele é construído de baixo para cima. Então, eu vejo esse momento agora. Uns um pouco menos tranquilos que os demais, naturalmente, por conta da situação do seu estado, a questão de o orçamento está zerado, né, por conta do contingenciamento, mas tentando uns aos outros ajudarmos, né, trocando experiências, informações, e tentar atuar de forma coletiva. A gente vive um momento muito importante dessa atuação, dessa construção de forma coletiva, não de um sair na frente do outro. Tem muito dito isso agora. Não é o momento agora de pensar, lançar minha campanha rápido, definir meus protocolos de biossegurança na frente do outro estado. É de uniformização de algumas questões, para que a gente tenha um norte e que a gente consiga trabalhar. Então, o momento é isso. Vai mudando, né? Dia a dia a gente vai alterando um pouquinho os nossos sentimentos e as nossas expectativas. É verdade, é verdade. Devo já deixar aí
no oxigênio, Bruno, para daqui a pouquinho você falar para a gente um pouco sobre o seguinte, né? Me parece, o Bob também, óbvio, tem que dar uma opinião sobre isso, mas só para deixar já no oxigênio para vocês dois, que a gente vai ter aí uma necessidade de um fluxo interno muito forte. E aí, mais do que nunca, essa parceria entre estados e destinos vai fazer muito sentido aí, né? Então, depois eu queria que você pudesse dizer um pouco como é que Fornatur pode encampar na prática, de fato, Bruno. Você é um cara muito pragmático, conheço há muitos anos, né? Então, que tipo de ação prática que os estados podem fazer para ter essas parcerias para os fluxos internos, né? A gente viu, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia falando de criar um corredor lá, né? Uma espécie de uma bolha entre os dois países, porque estão num nível de segurança, de controle mais ou menos parecido. E por Sim. várias questões, a gente provavelmente vai ter um fluxo também mais interno, né? Então, daqui a pouquinho a gente bate uma bola sobre isso. Antes disso, né, eu queria assim, perguntar ao Bob. Bob está numa posição muito privilegiada e desafiadora, né? Privilegiada no sentido, Bob, que você tem a oportunidade de estar, né, na instituição que cuida da política pública federal, e isso, obviamente, imagino que é uma honra e um desafio, né? Um país como o Brasil, que o turismo é uma atividade tão importante, tão relevante, mas que pode crescer tanto, estar no Ministério do Turismo, na função que você está e fazendo o que você tem feito, é algo realmente assim muitíssimo interessante. E estar no Ministério do Turismo num momento como esse, Bob, de desafio, né, de pandemia, de parada total. Como é que o Ministério do Turismo, né, está vendo especificamente também assim o momento do turismo, né? Eu queria aprofundar um pouco com você essa questão e talvez já até você dar umas pinceladas. Ministério do Turismo, vendo esse momento, quais são para vocês hoje as grandes prioridades? O que é que o Ministério identifica, tem feito e vem por aí por fazer? Né? Num primeiro sobrevoo geral, porque depois a gente aprofunda um pouco mais. Bom, primeiramente, realmente é uma honra estar sentado nessa cadeira onde estou, mas confesso para você, Richard, que nem todos os dias são de flores. Aliás, quase todos não são só flores. Nem para mim, nem para o ministro Marcelo, nem para os demais secretários. Primeiro que a responsabilidade é muito grande. E ao passo que nós sentamos nessa cadeira, a gente praticamente vira mais vidraça do que vitrine. Dificilmente, principalmente com os meios de comunicação que nós temos hoje, que gostam mais de publicar o ódio, a discórdia, do que as boas práticas. E é algo que a gente convive diariamente. É muita crítica, que não é crítica construtiva positiva, mas são críticas desconstrutivas, que não vêm agregar a nada, e muitas cobranças, que as questões de fazer política pública hoje são muito difíceis. Hoje em dia não se faz política pública num tic-tac de um interruptor de luz. Fazer política pública é uma construção integrada de vários setores, seja público-privado, governos estaduais, governos municipais, regionalizações, mapas de turismo. Então, são construções que você vai fazendo ao longo do tempo, e nem sempre é o tempo das pessoas que elas esperam. Mas o Ministério do Turismo, num pouco tempo remoto, estava construindo políticas públicas que estavam avançando bastante, vocês sabem disso, não estou aqui para ficar pregando para convertido, mas que, lamentavelmente, por conta da pandemia, fez com que nós tivéssemos algumas mudanças de foco, voltando, inclusive, para adotar algumas medidas emergenciais, tais quais a gente apresentou. Não sei se eu posso já citar pelo menos algumas delas, mas que ao longo do tempo Importante. um pouco mais. Nós tratamos a questão aí na construção da medida provisória 936, que é a flexibilização da relação trabalhista, que vem ajudar o setor quase que num todo, ajudou bastante, ela foi imediata, veio acalentar um pouco, pelo menos a questão da redução do desemprego, e até na questão da manutenção do emprego também. Essa construção da medida provisória 936, ela foi muito importante. Ato contínuo, nós tivemos a aprovação da medida provisória 907, que já dá uma pincelada, um começo já para a possível retomada do turismo, obviamente, fazendo uma construção de um planejamento integrado com o Fornatur, com os secretários estaduais, para saber aonde vai ser divulgado cada setor, porque a gente sabe que eles é que estão na ponta lá, sabendo qual é a carência, qual é a dificuldade, o que pode, o que não pode ser promovido, que é a transformação da Embratur em agência. Logo depois disso, tivemos a medida provisória 948, que trata da relação de consumo, que também veio para ajudar principalmente os empreendedores no que diz respeito às agências aéreas, às agências de viagens aéreas, às agências de viagens e às companhias aéreas, e justamente prorrogando um pouco essa relação de consumo, porque não tinha condições de você ter uma agência de viagem vendendo um pacote para frente e o consumidor querer que o dinheiro fosse
devolvido de imediato e ele não tinha como pagar porque ele não tinha ativo vendendo. Então, quer dizer, essa medida provisória já veio ajudar um pouco. E agora... Importantíssimo, Bob, para os hotéis também, né? As agências também, aéreas, mas imagina também para os tanta hotéis, para o rede setor hoteleira hoteleiro, foi vendendo importante. pacote aí e tendo que devolver e não conseguindo vender para frente, entendeu? Não tem capital de giro que consiga sustentar isso. Então, eu acho que veio ajudar bastante essa relação. É óbvio que ela tem aí algumas coisas conturbadas que muitos advogados aí ainda não concordam, mas eu acho que veio acalentar um pouco o setor. E, por fim, veio a medida provisória 963, que é justamente essa do crédito que nós publicamos aí na sexta-feira, um esforço muito grande do ministro Marcelo. Se você verificar os outros setores aí, outros setores ainda não tiveram essa oportunidade, pode ser que venham a ter, mas acho que o Ministério do Turismo saiu na frente, que esse esforço concentrado que o ministro Marcelo fez junto com a sua equipe, é claro, de tentar viabilizar essa medida provisória, já vem aí trazer aí talvez um pouco de oxigênio para ajudar o setor também na linha de crédito, até do guia de turismo, coisa inimaginável na história do Ministério do Turismo, o valor de recursos da ordem de 5 bilhões de reais. É óbvio que nós temos aí alguns planejamentos, não sei se vocês acompanharam a publicação da portaria na sexta-feira passada, que dá mais ou menos quais são os critérios acerca dessa medida provisória. Em suma, nós temos aí diversas coisas. E o selo que nós lançamos também no Dia Nacional do Turismo, na semana passada, justamente já preparando um pouco a retomada, que eu acho que se ele for muito bem divulgado, novamente digo, integrado com o secretário de Estado, está aí o Bruno, que é um parceirão, nos ajudou a fortalecer muito esse selo aí, está integrado, estamos conversando todo dia junto com ele para poder fazer uma coisa integrada entre os secretários de Estado, Ministério do Turismo e, lógico, o trade também, para que não haja uma coxa de retalho e que o turista não fique aí perdido para saber a qual selo ele vai procurar. Todas essas ferramentas que nós estamos usando, esses instrumentos, eu acho que ele só vem consolidar a retomada, não ao tempo de que todos muito esperam, mas pelo menos estão aí em cima do balcão, disponíveis aí quase que na sua totalidade, para a gente poder ajudar o turismo aí, que é o que a gente mais quer. Maravilha, Bob. Você deu um sobrevoo aí sobre algumas medidas importantíssimas, né? A gente que atua no setor do turismo entende que são realmente medidas importantes. Para mim, uma das medidas, além dessas aí, a 928, né, que trata lá da proteção dos empregos, vamos dizer assim, foi uma aí que deu realmente um oxigênio, cara, tremendo, né, para o setor. Né? Todos sabem, aí, muitos amigos que nos acompanham, eu ultimamente tenho tido aí um chapéu de um lado e um chapéu do outro. Né? Eu continuo com um chapéu de consultor, ajudando destinos, empresas do Brasil todo, e estou atuando também como diretor executivo de um grupo com 2 hotéis. Então, tenho dito muito que estou sentindo na pele também o que é estar à frente de negócios, né? 350 famílias que dependem desses 2 hotéis, e sem dúvida nenhuma, Bob, foi uma medida extraordinária, né? Ousada, arrojada, essa que garantiu aí um fôlego, né? Pelo menos temporário. Precisamos prorrogar essa medida, precisamos de mais tempo para continuar mantendo aí boa parte desses empregos, né? Bruno, você que é gestor de turismo num estado como Mato Grosso do Sul, né? Um estado aí que tem sido referência em política pública estadual, em todos os eixos que são importantes para se fazer uma boa gestão do turismo. Eu tenho sido testemunha aí do trabalho que você tem feito com sua equipe, com os parceiros, como o Sebrae, com as entidades locais, né? De ações na área de fortalecimento da governança, qualificação, marketing e promoção. E aí, Bruno, para um gestor estadual que vinha ali voando alto, literalmente, do ponto de vista das ações, do ponto de vista de começar a colher resultados, né? Como é que é do processo de planejamento e gestão, né? O que muda para você, o que vem mudando para você, e como é que está o momento atual e como é que vai ser daqui para frente fazer gestão de um estado tão especial como o Mato Grosso do Sul? É aquele maior desafio que a gente tem como gestor, né, Richard? Quando a gente vai como consultor, que a gente fala da matriz SWOT, nós estamos vivendo ela na realidade como acho que nunca foi vivido, né? Ameaça desse tamanho, as oportunidades que podem vir, os pontos fortes e fracos. O nosso desafio aqui, e eu aprendi muito, e também com você, a questão do planejamento simplificado, que é algo que eu trouxe aqui para o Estado quando eu assumi há 3 anos atrás. Poucas estratégias, boas estratégias, poucas ações, mas com a capacidade de implementação alta. Esse é o meu foco sempre. Então, confesso assim, claro que foi um grande desafio, mas esse rearranjo foi uma distribuição que não foi tão difícil em termos estratégicos. É claro que na sua implementação e os seus desdobramentos, o desafio é muito grande. Mas foi olhar o que a gente estava fazendo
E, na verdade, as nossas linhas estratégicas, elas praticamente são mantidas, são linhas que vão ajudar, inclusive, no momento que a gente está vivendo agora. Você citou muito bem, governança. Nunca foi tão importante as instâncias de governança, ou seja, as associações regionais, a ter mais proatividade, estarem profissionalizadas, e agora a gente vai continuar com um trabalho de consultoria, com o seu trabalho, tem agora a Fernanda Endrigo também dando apoio para a gente poder profissionalizar cada vez mais, colocar recursos nas instâncias de governança, vou criar alguns editais aí de apoio para colocar, descentralizar recursos financeiros, isso é muito importante. A parte de promoção, né, readequar as nossas campanhas, criando uma terceira, que a gente está chamando de campanha de retomada. A nossa campanha para o turista sul-mato-grossense, que já estava prevista, nunca fez tanto sentido, então a gente fortalecer quando lançar essa campanha, porque a gente sabe que ela vai ser muito importante para movimentar, em primeiro momento, esse mercado regional e depois a campanha nacional. E o nosso observatório de turismo, né, que a gente criou há 2 anos, agora, para a gente, ele é ouro, né, porque ele vale as informações que ele começa a produzir do cenário atual, já fazendo prospecção dos cenários futuros, então ter essa garantia, você ter, na verdade, ter essa informação, essa segurança dessa informação, para que eu possa tomar melhores decisões, isso é muito importante. Paralelo também, o que mudou, claro, foi o trabalho de articulação, ele ficou mais forte, junto a outros setores, né, públicos, a Procon, a bancos, junto ao Ministério do Turismo, né, de fortalecer essa rede. Afinal de contas, as demandas que estão surgindo, elas precisam chegar na ponta, né, o Bob tocou alguns pontos importantes que foram lançados, agora com o desafio de implementar, que o desafio é muito grande, a gente sabe que foge, em algum momento, das mãos até do próprio Ministério, por mais que tenha toda a articulação do ministro, tem questões ligadas à economia, ligadas a outros poderes também, que às vezes amarram um pouco, ou às vezes demora um pouco mais do que a gente precisa, naturalmente, o tempo, né, ele é muito mais rápido agora, o que a gente precisa tomar, mas a gente sabe que é importante que isso se desdobre na ponta. Então, assim, resumindo, eu fiz alguns ajustes em termos de recursos, quanto que eu ia colocar naquela ação, eu redirecionei para outras estratégias, principalmente para colocar mais recursos nos territórios, os eventos que a gente apoiava, eles vão ter que surgir, vão ter que se modificar, porque os eventos vão modificar no primeiro momento, então como é que a gente vai apoiar? Eventos mais outdoor, eventos de natureza, com baixa densidade também, eu vou alterar isso no nosso edital, que a gente deve publicar no começo do mês que vem, e a questão de focar o mercado, né? Como é que vai ser esse primeiro momento, né? As plataformas digitais nunca foram tão importantes, então a gente tem que estar bem. Hoje eu recebi um feedback muito legal de uma empresa privada, dizendo que a gente está bem nas redes sociais, nas nossas mídias, eu fiquei feliz de saber que a gente está presente, mas a gente tem que melhorar ainda mais esse canal de comunicação, de apoiar a promoção e a comercialização dos nossos empresários, né? Afinal de contas, vai faltar dinheiro para eles, primeiro para sobreviver, e no segundo momento para retomar isso, como é que eles vão ter condições de participar das ações de promoção, de apoio à comercialização, de material, então a gente entende que a gente tem que dar esse apoio para eles. E, no geral, também, junto com outros secretários, também tentar influenciar algumas boas estratégias para que eles consigam replicar isso nos seus estados, naturalmente, entendendo que cada um tem uma realidade diferente. Eu vivo um cenário positivo aqui de sinergia com as outras entidades e também de um respaldo muito bom do governador para ter os recursos necessários para que a gente possa manter a pegada que a gente estava tendo anteriormente com os ajustes que eu já coloquei anteriormente. Maravilha, Bruno. Assim, e é uma coisa interessante, porque assim, o primeiro é que as ações, as estratégias e ações base precisam ser feitas, né? E mesmo no momento de uma crise como essa, de um momento crítico, os fundamentos base do turismo, eles continuam, né? Quando a gente fala de um turismo equilibrado, sustentável, de uma boa gestão no turismo. Então, pelo que você está dizendo aí, é muito mais adequar, calibrar isso, entender realmente que você tem mudanças na oferta, na demanda, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas quando você tem gestão e estratégia, você atualiza a estratégia para a mudança de cenário, né, ou para as variáveis externas, né? Sim. Maravilha. Bob, um dos comentários, aqui está uma enxurrada de questões aí para você, lógico, né? Expectativa grande quando a gente fala de política pública, de governo, de Estado, né? Mas interessante que tem uma expectativa grande e positiva, e eu vou até me incluir nessa expectativa também, que é aí com o que vocês anunciaram recentemente, aí o Ministério, do selo aí turista protegido, né? Da possibilidade aí, assim, saúde. Estamos hoje enfrentando uma crise que é em função de uma questão de saúde. Muitos destinos, ou alguns destinos do mundo, já estão aí anunciando também algumas medidas, se fala muito dos novos protocolos, e, ao meu ver, o Ministério foi rápido, né, em já demonstrar que vai sim atuar nessa frente, em parceria aí com a Anvisa, né? Então, assim, creio que estamos praticamente parados, o Brasil todo, tirando alguns destinos que estão tentando retomar aí, que a gente pode contar a dedos, né?
a maioria dos destinos brasileiros está completamente parada. E essa retomada não é uma questão meramente econômica, é uma questão que também é demandada por questões de segurança, de saúde, de protocolos. Tem questões que estão fora dos negócios dos destinos, que são as questões ligadas aí à saúde pública, né, a como as políticas públicas de saúde vão dar conta de responder a essa crise, mas tem sim a parte que nos cabe, né, nos destinos, nas empresas, nos hotéis, que é seguir aí novos protocolos, porque me parece que a gente não vai ter uma solução mágica de resolver o problema do vírus, extinguir o vírus da face da Terra. Provavelmente a gente vai precisar conviver e ir superando isso de forma gradativa. Então, assim, atendendo aí a dezenas de comentários já aqui no YouTube, de pedidos de informações, nos conte, Bob, como é que está a questão do selo, dos protocolos, né? Quando é que você acha que isso vai chegar na prática, vai estar disponível, Bob? Porque tem muitos hotéis que já estão preparando os seus protocolos, estão organizando os seus protocolos. Tem muitos destinos também que estão preparando, estão aguardando, né, os seus protocolos para poder pensar em reabrir. Como é que está isso, né? Selo e programa Turista Protegido, como é que estamos? Bom, Richard, primeiramente, se você me permite mandar um abraço para uma pessoa que está aqui, acho que foi o primeiro a entrar aqui, mandou um abraço para nós três e nosso grande admirador e uma pessoa que admiro muito, Luciano, mandou um abraço do tamanho de Goiás para todos nós aqui. Quero mandar um abraço para ele do tamanho do Brasil, cara, muita gente boa e que coopera e ajuda também muito aqui as políticas públicas do Ministério. Bom, o selo em primeiro lugar, vou dizer logo quem o primeiro parceiro do selo está aqui sentado do nosso lado, que é o Bruno, entendeu? Foi um dos primeiros a gente a chamar para a conversa, para o diálogo. Eu acho que políticas públicas, Richard, você tem que fazer todo mundo sentado à mesa, entendeu? Não adianta você fazer as duas mãos, eu acho que é 4, 6, 8 e o céu é o limite. Quanto mais você coloca todo mundo na mesa para debater, para opinar, para sugerir, melhor a política pública. É, obviamente que todo mundo tem pressa, né? É uma pandemia complicada, eu não sei se vocês tiveram acesso a um artigo que eu escrevi, mudança de novos hábitos que nós vamos ter que conviver com o Covid-19 por um bom tempo, apesar de muitos acharem que o brasileiro tem a memória curta, nós vamos adotar para tudo, para nossa segurança. Tenho certeza que todos vocês dois aí têm um gelzinho à mão aí, muito prático, muito rápido, a máscara está sempre à mão, a gente vai ter que adotar essa postura, tenho certeza que quase ninguém está saindo de casa sem a sua máscara, e é isso, é praticamente isso, é levar as recomendações, não são imposições, entendeu? As boas práticas das boas condutas sanitárias para todo o trade, para todo o setor, os prestadores de serviços, os empreendimentos de turismo, entendeu? Justamente por quê? Porque a gente acredita, eu sou um cara muito otimista, eu acredito que tão logo a gente tenha uma flexibilidade da liberalidade dessa pandemia aí, a gente vai ter uma procura muito grande aí para o tratamento da saúde mental. E o problema da saúde mental é o seguinte, se você não tem a procura da segurança para o turista, da proteção, das boas práticas, das boas condutas, você pode ter uma imagem reversa de tudo aquilo que você está praticando, seja do seu empreendedor, seja aquele cara que não inovou, seja o guia de turismo que não se treinou, não se preparou, não se qualificou para isso. E o Ministério do Turismo veio justamente para abarcar isso. Há 2 semanas nós tivemos uma reunião com a OCDE e, na oportunidade, a OCDE nos informou que Portugal havia lançado seu selo sanitário. Nós pegamos esse case de sucesso, nos debruçamos em cima desse assunto. Eu não sei se você sabe, a minha secretaria não só faz articulação com todos o terceiro setor, setor produtivo, Congresso Nacional e Administração Pública, mas nós temos alguns departamentos aqui que cuidam, um deles, da segurança turística, que trabalha em 4 eixos. Um dos eixos é os desastres, como nós trabalhamos muito com a questão de Brumadinho. No segundo eixo, a gente trabalha com a vigilância sanitária, e quem diria, dentro do nosso regimento interno, consta a palavra pandemia e epidemia, quer dizer, nós já, numa determinação do ministro Marcelo lá atrás, infelizmente, prevemos que poderia acontecer isso. No terceiro eixo, a gente trabalha com o Código de Defesa do Consumidor, que é nada mais do que essa medida provisória 948, que trata das relações de consumo, e no último eixo, a gente trata com a segurança turística mesmo, que é a segurança pública. Então, baseado nisso, acabou caindo aqui na minha mão com muita honra a elaboração desse selo, onde a nossa equipe se debruçou com muito carinho, com muita dedicação, profissionalismo, procurar quais os cases internacionais de sucesso e quais os protocolos que todo setor e segmento tem preparado quanto a isso. Nós não estamos inventando a roda, tá? Nós chamamos todos para a mesa, chamamos todo o trade para a mesa, segmentado por categoria. Nós, no primeiro momento, estávamos trabalhando com 16
segmentos. Depois percebemos que alguns deles convergiam entre si, e aí tinham ali o seu espelhamento, seu sombreamento de ações, e acabou caindo para 14. E nós temos aí os 7 obrigatórios do Cadastro, que todo mundo já conhece, não vou ficar aqui pregando para vocês. E os outros 7 são por adesão. Eles não são obrigatórios por lei a entrar dentro do Cadastro, mas a nossa orientação, até como política pública, é reforçar o Cadastro. Assim como a gente vai reforçar na questão do crédito via Fungetur, que todos que querem aderir ao crédito são obrigados a entrar no Cadastro, nós também, todos aqueles que queiram o selo, exceto as companhias aéreas, serão obrigados a fazer o seu cadastro no Cadastro por uma questão de adesão. Lembrando, o selo não é impositivo, ele é orientativo, entra quem quer, é óbvio que a gente quer instigar a competitividade entre os prestadores, os empreendedores, etc. e tal, e posso citar aqui uma situação hipotética para vocês tentarem entender didaticamente mais ou menos como é que ele vai funcionar. No caso de um hotel, ele vai adentrar a um site que nós estamos criando, e logo mais em breve já vai estar disponível, vai inserir o seu CNPJ, nós já temos o banco de dados, porque ele já fez o cadastro no Cadastro, esse sistema já puxa automaticamente todos os seus dados, ele vai dar um confirma para dizer que aqueles dados referem-se realmente ao empreendimento. Ato contínuo, ele passa por uma segunda página, onde ele vai ter ali os protocolos do seu segmento de categoria, ele vai fazer a leitura e vai dar o aceite da autodeclaração de que ele está disposto a cumprir todos esses procedimentos de boas condutas e práticas sanitárias. Depois, quando ele faz esse aceite da autodeclaração, ele tem acesso a uma página restrita, onde ele vai ter a obtenção do selo, onde ele pode fazer a impressão do selo, assim como é o Cadastro, e tem a obrigatoriedade de enquadrar esse selo e colocar ao lado do nosso quadro do Cadastro. Paralelo a isso, ele também vai ter acesso ao enxoval de arte de todos os selos, de todos os tamanhos, onde ele pode fazer um adesivo, pode colocar na fachada do seu empreendimento, pode pregar no vidro do carro, no caso das locadoras, no caso dos receptivos. O guia de turismo ele vai poder fazer um boto, um PIN, que nós vamos disponibilizar por meio da Federação Nacional de Guias de Turismo. Tudo isso muito planejado, muito bem organizado. Esse selo ele tem a possibilidade de ter também a chancela do Estado, isso cabe ao empreendedor, ou já num protocolo de intenções que nós temos com o Fornatur, justamente porque o Fornatur está endossando com muita propriedade esse selo, e tem a possibilidade também das associações. O que a gente fez durante esses últimos 10 dias? Nós começamos com todos os 14 segmentos, tá? Nós adquirimos deles todos os protocolos, nós não estamos inventando a roda. Vou dar um exemplo hipotético. Nós conversamos com a Associação de Parques Temáticos, que é o Sindepat, que é o Sistema Integrado de Parques Temáticos, e com a Andibra, que é dos parques que ficam dentro de shopping centers. Entendeu? Eles já se basearam com um protocolo internacional, que é o Protocolo Internacional da IAPA, que vem a tratar parques de grande porte como o Disney, Universal. Então, ele já tem essa capilaridade. O que nós estamos trazendo para cá? Não só esses protocolos internacionais, como as recomendações, tanto da Andibra quanto do Sindepat, estamos alocando dentro do perfil do site do Ministério, dizendo, obviamente com fontes, que aqueles protocolos são recomendados por ambas as associações. Óbvio que esses protocolos passam por uma validação da Anvisa, para a gente ter uma certificação a nível de governo federal, e, obviamente, aquele que está disposto a obter esse selo, ele faz a impressão e tem acesso ao enxoval colocando. Por outro lado, nós vamos ter o turista ou o usuário que vai ter acesso a esse selo. Nesse selo tem um QR Code, onde ele pode fazer o acesso a todos os critérios que aquele prestador de serviço se sentiu na obrigação de fazer, não é impositivo, novamente eu falo, entendeu? E ele tem o poder de fazer uma qualificação se aquele prestador de serviço ou aquele empreendimento ele está ou não está usando aqueles protocolos e aquelas condutas sanitárias. Por trás da cortina aqui nós vamos ter um ranqueamento, estamos vendo a possibilidade de enaltecer ao final de 3 meses ou de 6 meses esses bons, digamos assim, empreendedores com as boas práticas em meios de comunicação, até para que instiga a competitividade. O selo, ele nada mais Richard, a bem do resumo, é uma questão de pertencimento, de orgulho para aquele que possui o selo, de mostrar para o usuário ou para o turista que ele tem toda uma preocupação
para com o turista, para com o usuário. Então, assim, cabe uma ação promocional muito grande, muito forte acerca desse assunto, porque se nós não fizermos uma ação muito forte, eu até falei numa live mais cedo aqui, se nós não conseguirmos fazer a identificação do selo, assim como o Bombril é mais conhecido do que a esponja de aço, entendeu? Para a gente não vai surtir muito efeito. Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. O turista vai pegar um avião, ele vai ver lá dentro do aeroporto que o selo, o que ele faz, o que ele tem a informar, o que ele tem a prestar, se ele vai pegar um ônibus, a mesma coisa. Então, a gente vai depender muito dos estados, que vai nos ajudar muito, não só nessa capilaridade da política pública, mas também na divulgação, que vai ser descentralizada, entendeu? E assim também como os nossos meios de comunicação, que vai precisar nos ajudar um pouco, tanto o setorizado quanto os nacionais a nível de TV. Ô, Bob, antes de passar para o Bruno, assim, eu sei que é um trabalho complexo de articulação, são muitos setores, então você já colocou aí, né? Tem aí uma questão de setores, os principais setores, é algo, lógico, toda vez que a gente fala de uma iniciativa que envolve política pública, que envolve a responsabilidade de um setor turístico do Brasil, isso tem que ser feito com muito cuidado, mas você se arriscaria a dizer assim, um prazo máximo para que isso já esteja disponível para os empreendedores, para os estados? Olha, veja bem, para colocar o selo no balcão mesmo, disponível para todos, a nossa dificuldade maior, Richard, não é nem os protocolos. Os protocolos nós estamos com eles aqui quase que 95% prontos, tá? Principalmente porque nós pesquisamos muitos países, mais de 7 países diferentes que já lançaram o selo. Portugal, por exemplo, está indo para a sua terceira versão do selo. Muita gente até fala assim, mas Portugal fez muito rápido. Mas espera aí, o Brasil tem uma dimensão continental, geograficamente falando, Portugal é muito mais reduzido. Os segmentos de turismo que nós temos em Portugal são muito diferentes dos segmentos que nós temos aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Conversando com a Associação Brasileira de Turismo de Aventura, eles ainda têm dúvidas como é que faz a higienização de um colete de salva-vidas do raft. Como é que faz a higienização de uma cadeirinha da tirolesa? Entendeu? Então, tem submodalidades, subcategorias que são muito difíceis ainda de você ainda saber aonde é que tem que ser assertivo. Entendeu? O Brasil tem uma dimensão muito difícil de trabalhar. Nós temos muitos e muitas categorias. Não só isso, como a gente quer acertar uma vez só. É lógico que a gente tem opções de versões 1, 2, 3. Errar é sempre, né, você tem sempre evoluir um pouco para tentar chegar num denominador comum. E saber também quais são as limitações. A gente tem limitações máximas e limitações mínimas para cada setor, que envolvem recursos, entendeu? E que vai demandar e saber quem é que vai pagar a conta. Tudo isso precisa ser conversado. A nossa maior dificuldade hoje, a maior dificuldade hoje para a gente colocar isso no balcão de imediato é o devido processo legal. Nós estamos lidando com o governo federal. Tudo que nós vamos contratar para fazer serviços terceirizados, etc. e tal, dependemos de processo licitatório ou dispensa de licitação ou algo parecido. Além da gente fazer a política pública, atrás de nós tem os órgãos de controle. Então, a gente tem que fazer uma coisa responsável. Eu acredito aí, vou chutar uma data bem importante, entendeu? Dia 1º de junho, meu aniversário, daqui 15 dias praticamente, eu acho que a gente já está com ele no balcão aí, para todo mundo já fazer o acesso. Maravilha, vai ser um ótimo presente de aniversário que você dará ao Brasil aí, da gente realmente poder caminhar, que esse selo, sem dúvida nenhuma, deve, né, Bruno, balizar aí muitos estados. E aí, justamente, eu queria ouvir o Bruno, o Bob já adiantou que o Fornatur e o Bruno tem sido aí o interlocutor ativo disso. Bruno, a importância desses protocolos, né? Mais do que selo, são os protocolos, né? Muitos hotéis, muitos empreendimentos estão hoje muito preocupados com isso e todos estão praticamente conscientes de que precisam partir para esses protocolos. Como é que os estados, Bruno, e os destinos lá na ponta estão vendo essa questão dos protocolos? Não, primeiro ponto, Rich, é a questão de uniformizar esses protocolos, né? A maior preocupação, e quando eu vi que o Bob, né, que o Ministério estava se movimentando, a gente já entrou em contato rapidamente, o Bob foi muito aberto às nossas colocações, era isso, a gente precisa do Ministério fazer uma concertação, não reinventar aquilo que já está pronto, tem uma série de protocolos, não só internacionais, mas o segmento privado, principalmente hotelaria, parques, atividade de aventura, já estavam se mobilizando, já tem protocolos prontos, eu sei que a gente conseguiu integrar e está ainda num debate junto ao Bob, junto aos outros segmentos. Então, era o primeiro ponto, uniformizar isso, facilitar essa informação, e havia uma preocupação de cidades que queriam sair na frente, já criando seus próprios municipais, o Estado também, mas a gente sempre preocupado, tá bom, e o turista? Como é que vai ser a uniformização dessas informações? Esse é um ponto. Agora, o Fornatur ampliou a sua rede. Lembra que eu falei no começo? Esse momento está possibilitando a gente a integrar com outras entidades, principalmente as privadas, né, como nunca antes.
Ou seja, porque a atividade econômica é mercado e a gestão do Estado cai no colo dos órgãos oficiais de turismo. E, às vezes, a gente não conversava para tomar decisões de forma coletivas. E aí tem algumas questões ainda que a gente está ainda articulando com o Bob, né, para a gente poder dar o apoio àquela chancela mesmo 100%, não é só o Fornatur, agora a gente está integrando um grupo, o Bob eu acho que já deve ter recebido já hoje um ofício, né, e o ministro também, assinado por mais de 20 entidades do trade, todas as principais do trade nacional assinando juntamente com o Fornatur, com uma contraproposta, principalmente no que tange ao posicionamento do selo, né, a gente ainda não é um embate, mas uma divergência na visão de como esse selo tem que se comunicar, desde o seu slogan, a forma que ele tem que conversar com seus públicos, né, para a gente modificar algumas questões. A gente fez uma defesa muito sólida também, assim como a agência contratada pelo governo fez para o Ministério do Turismo, naturalmente, com muita competência. A gente entende também que há uma visão de mercado, até para que tenha adesão, né, Bob? Os estados precisam aderir a isso, principalmente as empresas. É igual marca turística, né, Richard? Você que é um especialista em construir marcas, e eu tive algumas oportunidades também. Se a marca não cola no empreendimento, eu falo, não cola no Mato Grosso do Sul, a nossa marca, né? Isso não é Mato Grosso do Sul, tá fazendo uma propagandinha aqui, tá aqui, ela aqui. Ela só tem que colar no destino se colar nos empreendimentos. O seu, da mesma forma. Ele só será, de fato, um diferencial competitivo se houvesse colar nos empreendimentos. Então, a gente sabe das dificuldades dessa construção coletiva. Construir coletivamente é o maior desafio que o brasileiro tem, porque você tem que tentar condensar essa série de opiniões, né, de defesas, mas eu entendo que o Bob é um desafio também, né, Bob, renovar ou então, às vezes, reconstruir pequenas questões que já foram feitas e vencidas pelo Ministério do Turismo. A gente vê que 2 momentos são importantes. O reposicionamento do selo, nossa visão, a questão do turista protegido pode dar uma margem que não é interessante, mas a gente já encaminhou isso ao Bob. E outra questão, como é que se chega na ponta isso, mesmo sabendo que não é uma fiscalização, não é obrigatório, ela vai remeter de qualquer sorte a um monitoramento por parte do governo federal, dos estados e dos municípios, né? Como é que vai ser a engenharia desses processos de monitoramento, de acompanhamento junto aos empreendimentos, para ser aquela linha tênue entre ser um empreendimento que está adotando procedimentos que levam à segurança, mas que não é um hospital. Então, a gente tem esse cuidado. A hotelaria tem falado muito isso, a BH, a BLTA, né, com a Simone Scorsato liderando o processo, junto com o pessoal dos parques, dos resorts. Então, há essa preocupação também, por isso, dessa preocupação dessa unificação desse protocolo, a partir daquilo que já foi construído, até dentro do Brasil, e depois o posicionamento ou reposicionamento, mesmo que já lançado. Eu tenho certeza que o Bob, que nessa construção coletiva, a agência dele vai entender que há uma outra parte importante. A gente espera que isso tenha algumas pequenas alterações e comece a valer o quanto antes, que nós somos parceiros aqui na ponta. E assim, e acho que o importante, né, é que o processo ele iniciou, né? Existe aí já um movimento de se criar, de se disponibilizar o selo. Existe, por outro lado, aí, Bob, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que a gente tem conversado e acompanhando, de que assim, existe essa interlocução, né? Já não existe mais espaço nos dias atuais, e que bom que o Ministério entende isso, de se tirar uma solução mágica de meia dúzia de técnicos, por mais competentes que sejam, e a gente sabe que o Ministério do Turismo tem técnicos competentes, mas assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente está falando de algo que, sem dúvida nenhuma, não vai ser o único responsável, mas pode ser, sim, uma das alavancas fundamentais para a retomada do turismo no Brasil. Afinal de contas, a gente sabe que hoje uma questão fundamental que a gente tem para as viagens é uma questão de confiança, né? Das pessoas terem confiança de que podem viajar, terem segurança de que podem viajar, e os selos, os protocolos, né, sem dúvida nenhuma, não garantem 100% de segurança, mas podem sim demonstrar e garantir de que todas as iniciativas e processos possíveis para poder resguardar aquele viajante, resguardar aqueles colaboradores, né, que são tão importantes quanto os viajantes. E olha que bacana, viu? Gente que está acompanhando a gente aí do Brasil todo, que diálogo fantástico entre, né, o Bob Santos, que coordena isso no Ministério do Turismo, está lá com sua equipe, trabalhando esse processo junto com os demais parceiros, e o Bruno Wendler, né, que representa aí os secretários de turismo dos estados do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, 2 players, 2 atores fundamentais nesse momento de retomada. Bob, construção coletiva, né? É difícil, é um desafio, né, Bob? Meu amigo, não é fácil. Fazer políticas públicas, conforme eu já disse aqui antes, é muito difícil, porque você tem que ouvir todos e nem sempre você agrada a todos. Aliás, nem em qualquer situação que você venha fazer na vida da sua vida pessoal, você não consegue agradar a todo mundo. Mas, assim, para o Ministério do Turismo, a gente tem quebrado aí alguns paradigmas aí, alguns estereótipos de fazer política pública sozinho.
Vocês que acompanham aí o Ministério do Turismo há muito tempo, eu só venho acompanhando aí nos últimos 10 anos, mesmo não estando aqui, mas trabalhando com o turismo no Congresso Nacional pela Frente Parlamentar do Turismo. Antes era muito difícil fazer construção de diálogo sentado todo mundo à mesa. E a gente está tentando derrubar isso. Eu ouso dizer que, atualmente, uma das políticas do ministro Marcelo Álvaro Antônio é que não importam os meios, importam os fins. Lá no final, se o turismo vai ganhar, independente de quem quer que seja que tenha construído lá embaixo ou atrás da cortina, não importa, importa que o turismo está ganhando. Então, é o que a gente tem conversado muito com o Bruno, todos os dias a gente se fala, e isso é importante, esse diálogo aberto, essa franqueza do, olha, aqui não está legal, pode melhorar aqui, entendeu? Eu acho que quando a crítica construtiva vem sadia dessa forma, não tem por que não dar certo, entendeu? Isso é quando você coloca uma coisa em positiva. Estou vendo aqui na sua live, aqui, ao vivo no YouTube com o meu celular, muita gente perguntando como é que é a questão de fiscalização, deveria Verdade, eu ser já mais ia te rigoroso, perguntar etc. isso, então já se antecipa. Se a gente colocar uma coisa muito rigorosa, aí passa numa palavra que eu e Bruno, a gente vem batendo sempre nela e não querendo nem eu nem ele, a palavra certificação, entendeu? Quando você coloca certificação, você traz para si a responsabilidade civil. E aí você cria norma. E quando você cria norma, você impõe. E você não pode impor. A gente tem que acreditar um pouco mais no brasileiro, na boa fé dele, entendeu? A gente tem que começar a dar um pouco dessa credibilidade, porque se a gente coloca norma, a gente tem que criar lei. Se a gente cria lei, aí, meu amigo, você me desculpa, aí o negócio não vai virar. A gente vai ter essa lei aí daqui para o ano que vem. E aí ninguém quer isso. A gente quer retomada para agora, entendeu? Então a gente tem que acreditar um pouco na boa fé daquele empreendedor, aquele empreendedor que fez a adesão, que assumiu o compromisso das boas recomendações, na minha cabeça, ele não vai querer burlar o sistema, entendeu? Por mais que Bob, você vai ter um canal de denúncia, de comunicação desse turista vai, com o Ministério? por meio do QR Code, a pessoa, o usuário, ele pode fazer essa denúncia e nós vamos ter um ranqueamento. Obviamente que nós não vamos publicizar isso, porque aí, de novo, a gente cai na responsabilidade civil, entendeu? Podendo ser, inclusive, ajuizado, mas a gente vai ter uma promoção, digamos assim, na mídia de comunicação daqueles melhores colocados. Aí eu trago para a baila aqui agora a competitividade. Você que trabalha no ramo hoteleiro, com certeza vai querer ser o melhor divulgado nos meios de comunicação perante os seus concorrentes. É essa instigação, é essa autorregulamentação que a gente quer provocar. Hoje eu tenho certeza absoluta, no seu celular aí, você tem uma preferência para o seu aplicativo de mobilidade. Qual que você usa mais? Aquele que te proporciona o melhor trabalho, a melhor prestação de serviço. E é justamente isso, entendeu? A gente tem que dar um voto de confiança na autodeclaração e entender que aquela pessoa que teve o trabalho de aderir ao selo, ela sim está preocupada em prestar um melhor serviço, porque quanto melhor o serviço prestado, maior a quantidade da reverberação da informação para todos, não só por meio do aplicativo, mas também por meio da própria rede social. Quantos vocês não indicam? Por exemplo, eu fui no hotel tal, fui muito bem tratado, ou eu fui muito bem tratado no receptivo, ou aquele guia de turismo, quando você for para determinada cidade, procure-o, está aqui o celular dele, entendeu? É assim que funciona agora. Aquele que sair agora da sua caixinha, da sua zona de conforto e inovar, pode ter certeza absoluta que vai sair aí 3, 4 passos à frente. Maravilha, né? Então, esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, a gente não esgota ele aqui hoje. Esse é um tema que o próprio Bob colocou. A equipe dele ainda vai trabalhar lá pelo menos mais quase uns 15 dias em cima disso, junto com os parceiros, junto com as entidades. Eu acho que é recomendável, eu creio que é recomendável que os empreendimentos também já adiantem, se antecipem, porque você tem um processo de melhoria dos seus procedimentos internos. É lógico que todo empreendimento de alimentação, de hospitalidade, já tinha altos padrões. O de aviação já tinha, o de turismo receptivo também já tinha, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que adequar esses processos, aumentar ainda mais o nível de cuidado com esses processos. E o que eu diria aí como consultor e como gestor empresarial é que assim vale a pena, né, já antecipar, já reunir as suas equipes, os seus times de forma segura ou seguindo as boas práticas aí de cuidado que precisam ser tomadas, porque é muito importante. Essa retomada, ela agora está tudo paralisado, né? É inacreditável da forma com que esse fator aí, essa pandemia, afetou o mundo. Mas eu penso que talvez a recuperação possa ser, né, um pouco mais rápida até do que a gente imagina,
do ponto de vista de capacidade de superação, né? Agora a gente está realmente no momento crítico, no momento mais crítico de todos, e sem dúvida nenhuma, sem nenhuma condição de ter uma perspectiva um pouco mais cartesiana, de imaginar um cenário de resolução disso. Mas da mesma forma que fomos surpreendidos negativamente, talvez a gente seja surpreendido positivamente com a capacidade aí, né, dos profissionais, dos cientistas, dos gestores, de conseguirem superar aí as questões mínimas de saúde pública para que a gente possa, do ponto de vista econômico, fazer essa retomada. Aproveitar e citar aí os parceiros que estão nos acompanhando. Estamos aí já com mais de 120 pessoas acompanhando do Brasil todo, um público extremamente qualificado, gente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, lógico, muita gente acompanhando o Bruno aí, né? De onde mais aqui? Sergipe, Ceará, Bahia, muita gente do estado da Bahia. Obrigado aí por estarem participando conosco. Bruno, tem se falado muito, né, em turismo de natureza, em que as pessoas buscaram. Tem, inclusive, algumas tendências, né, apesar do desafio que é a gente imaginar de tendências de comportamento em cima de estar ainda no meio de uma crise, né, mas a gente vinha aí observando, estudando, analisando tendências do comportamento desses consumidores, dos viajantes, né? E agora a gente já tem alguns indícios de algumas desses comportamentos que podem ser reforçados, né? E 10 profissionais do setor, especialistas, afirmam que o turismo de natureza, de um turismo em locais com pouco adensamento de pessoas, né? Além de outras características, como as viagens regionais, as viagens de carro, né? A busca aí por empreendimentos que realmente tenham experiências únicas, singulares, turismo de experiência que era tão falado, agora, sem dúvida nenhuma, vai deixar de ser um segmento de nicho para ser realmente uma demanda em mais larga escala dos consumidores, dos viajantes, né? Como é que você vê, Bruno? Você que já trabalhou em destino, no Estado, no governo, conhece, né, turismo como ninguém nesse país. Como é que você acha que vai ser o novo comportamento desses viajantes e como é que os destinos vão ter que se adequar aí para poder conseguir captar aí esses viajantes? Eu vejo que vai acelerar uma tendência que já era crescente, né, Richard? Da busca pela natureza, né? As atividades, a experiência, as atividades únicas, aquilo que só entrega para o turista de forma específica. A pandemia vai fazer acelerar esse processo naturalmente, porque está totalmente ligado a um turismo de baixa densidade, né? De baixo impacto e de alta especialidade. Então, eu vejo que acelera isso. Então, os destinos têm uma excelente oportunidade. O Brasil tem, inclusive agora, Richard, de reposicionar a sua imagem, né, em médio prazo também, pensando também depois no mercado internacional, em sair um pouco do que que veio sempre sendo trabalhado, e não desmerecendo outros destinos, mas trabalhando mais o interior do Brasil, essas atividades de natureza, o ecoturismo, a aventura, o turismo rural, né, e a experiência perpassando todos esses segmentos. Então, os destinos, sim, vão ter uma grande oportunidade. Todos os estados têm o ecoturismo e a aventura, a natureza, né, como pano de fundo. Vão ter que focar, naturalmente, agora em desenvolver e apoiar o desenvolvimento de novos produtos, porque essa oferta, por mais que você tenha a oferta já pronta de natureza, ela vai ter que ser readequada, primeiro ao novo perfil, né, que se desenha do consumidor em relação à saúde, que já era trabalhado com a questão da segurança, vide aí ao sistema de gestão de segurança muito bem trabalhado aqui no Brasil, e agora a saúde como componente, a inovação dos seus produtos e a integração de produtos próximos, você falou muito bem, como é que serão as estratégias de trabalho conjunto entre estados. Já existem estados, o Rio Grande do Norte, eu sei lá que meu amigo Bruno Giovanni já está fazendo um trabalho já com os estados vizinhos, focando nesse turismo rodoviário. A gente vai começar aqui para e passo também aqui com o Paraná, com São Paulo, depois está invadindo, inclusive, Bolívia e Paraguai, claro que vencendo os protocolos sanitários, né, e das barreiras entre países. Então, é a oportunidade que a gente precisava, na verdade, de focar ainda mais um turismo que entrega muito, ele tem um alto valor agregado, a gente consegue diferenciar de termos competitivos até de outros países, internamente também nós, em termos de outros destinos, focar muito no turismo responsável, né, eu até gosto mais da palavra do que o sustentável, nas boas práticas, entregar aquele sonho que a gente sempre fala, né, Richard? A gente sempre fala em entregar os sonhos, a gente tem a oportunidade agora, afinal de contas, as pessoas estão reclusas com aquele desejo de interagir, em primeiro momento, né, com seus amigos, com seus familiares, e, de novo, ter a sensação de liberdade. E a viagem na natureza, ela é a expressão, né, tangível, né, ela materializa esse desejo do ser humano de fuga, de retorno, de ter contato mais próximo. Então, a gente vive, sim,
nessa pandemia, né, nessa série de preocupações, uma grande oportunidade, naturalmente, passando por um processo de qualificação e de inovação e de posicionamento também, para saber comunicar muito bem, porque não pode ficar também, vai virar um mote isso, né, a saúde, não pode virar só um slogan, né, ele tem que ter, tipo, por trás, de fato, um processo de integração aí, de governança, voltando novamente à questão da governança, e principalmente de gestão de destino. Os destinos precisarão ser responsáveis, e não somente os empreendimentos. Então, vai um desafio para os gestores públicos estaduais, municipais, para os empresários em assumirem essa liderança também desses territórios, afinal de contas, a gente precisa dessa integração de fato. Maravilha. Bob, então ainda nesse tema, né, o comportamento do viajante vinha mudando muito fortemente nos últimos anos, né? A oferta turística brasileira vinha melhorando muito nos últimos anos. Eu costumo dizer muito pelas palestras, pelas capacitações que a gente faz aí pelo Brasil, na hora que a gente vai refletir sobre o turismo, a gente gosta muito de refletir com as lideranças, né, aí pelo país, a seguinte questão: a oferta turística hoje, os hotéis, os restaurantes, os atrativos da sua região, do seu destino, são como eram há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e em 100% dos casos, não é. Né? A oferta turística brasileira vem se aperfeiçoando muito, o setor turístico brasileiro vem evoluindo muito fortemente nos últimos anos, né? E o que a gente sente com esse grande baculejo agora, esse grande raio que caiu aí sobre todas as nossas cabeças, sem dúvida nenhuma, isso também impacta, né, na oferta turística, na demanda turística. Como é que você, Bob, o Ministério tem visto isso? Né? O que muda aí na oferta e demanda e o que o Ministério pode fazer frente a essas mudanças? Bom, Richard, eu vejo que, por mais que a gente esteja passando um momento muito difícil agora, geralmente eu ouço muito o presidente da Embratur falar uma frase que é muito importante: do limão se faz uma limonada, né? Acho que da crise que nós estamos passando agora, a gente pode fazer um bom aproveitamento com algumas coisas. Primeiro, nós vamos atuar muito agora no mercado doméstico nacional. Eu acho que é o momento agora de todo mundo se preparar. Segundo, as campanhas, principalmente fazendo em parceria com os secretários estaduais, novamente eu digo, eles precisam ser ouvidos, porque eles é que estão na ponta, entendeu? Para saber o que realmente vale a pena divulgar ou não vale a pena divulgar. De repente existem novos destinos e a gente não sabe aqui no Ministério. Não é o tempo todo que a gente está sentado aqui atrás na mesa, sem estar lá na ponta, sabendo. Eles estão lá o tempo todo fazendo essa visitação, entendeu? Sabendo o que realmente vale a pena ou não vale a pena. Então, eu acho que essa integração, essa sinergia, ela precisa achar um equilíbrio. O Ministério do Turismo, Embratur, até nessa promoção internacional, entendeu? O selo precisa ser muito bem divulgado, novamente repito, a nível internacional também, até que a gente possa... nós estamos com a melhor oportunidade do mundo. O dólar alto agora, duvido que muita gente vai querer viajar para o exterior, com o euro também muito alto. A probabilidade da gente receber agora estrangeiros no nosso Brasil, com essa política que foi adotada no início do governo do nosso ministro Marcelo Álvaro Antônio, com a liberação dos vistos, vai ajudar bastante. Você fomentar essa política para fazer essa atração dos turistas, com certeza vem ajudar a fomentar. Agora, o que tem que se esperar é justamente o que o Bruno tem dito. Aproveitar esse momento do destino, dos empreendedores, dos prestadores de serviço, aproveitar esse momento agora para se qualificar, para saber o que está acontecendo lá fora, para tentar se inovar, entendeu? Aproveita a oportunidade, se você me permitir. Eu vi aqui uma pergunta aqui, voltando ao selo: é obrigatório o uso do cadastro? Não, não é obrigatório, eu já volto a dizer, é optativo. Aquele que quiser aderir ao selo, lamentavelmente ou felizmente, vai ser obrigado a fazer o cadastro no cadastro, porque a gente quer fortalecer essa política. A mesma coisa eu digo para o Fungetur: ele quer obter a questão do empréstimo, ele vai ter que fazer o cadastro. Nós precisamos fortalecer o cadastro. Por quê? Porque quem ganha é todo mundo. Ganha o prestador de serviço, que vai estar regularizado, vai estar saindo da informalidade, ganha o município, que vai ter receita agora, porque aquele clandestino não estava fazendo ali a arrecadação para o município, ganha o Estado, que o destino vai automaticamente ganhar uma maior capilaridade, ganha todo mundo, ganha o turista, inclusive com segurança. Ele vai estar se hospedado ou ele vai estar usando um prestador de serviço que está dentro da formalidade, aonde ele vai poder obter até os seus direitos de consumidor. Então, eu acho que a política é boa para todo mundo, entendeu? É só fazer essa união da integração, da fomentação do destino e do turismo nacional.
As mudanças estão aí, né? São inevitáveis, já eram inevitáveis. A gente, no processo de gestão de destinos ou gestão das empresas, a gente costuma avaliar lá, fazer a boa e velha análise SWOT, análise estratégica, e você tem os fatores que você controla, os pontos fortes, os pontos fracos, e você tem os fatores externos que você não controla, né? As variáveis externas, mas que a gente precisa estar muito bem preparadas para lidar com elas, né? Eu tenho compartilhado muito aí, Bruno e Bob, nas conversas que a gente tem tido, né? Há pouco tempo atrás, agora, uma pessoa que sabe que eu sou um defensor aguerrido, não do planejamento, mas da gestão estratégica, né? Gestão estratégica, você tem o planejamento como um dos elementos e tem o fazer acontecer, que é tão quanto importante você analisar bem cenários e analisar bem o que precisa ser feito. Mas aí um amigo me perguntou... Posso te interromper? Desculpa você estar aí. Sim. Mas essa análise WOT aí, só para te dar uma boa notícia, então, e para todos que estão nos ouvindo e vendo, tá? O Ministério do Turismo adotou uma gestão de estratégia agora. No ano passado, nós temos uma subsecretaria aqui de gestão estratégica e o nosso ministro Paulo Guedes, ele designou, todos os ministérios da Esplanada a adotar gestão estratégica, tá? Então, é uma coisa fenomenal, nunca visto na história de qualquer governo. Então, nós teremos foco agora com essa gestão e principalmente nessa análise SWOT aí que você está falando. É muito importante né, fazer gestão, seja um gestor público, seja um gestor privado, e falando do nosso setor do turismo, né, é fundamental ter a capacidade de gerir, analisar constantemente cenário. Mas aí eu contava que um amigo me perguntou: Richard, você continua acreditando em planejamento, em gestão? Alguns dos planejamentos aí e das gestões que você ajuda, os destinos e muitas empresas do turismo no Brasil todo, eu digo, continuo acreditando mais do que nunca, porque a única coisa que mudou foi uma variável que era pequenininha, que estava lá em 100% dos planejamentos. Quando você analisa as ameaças para o turismo, o que está fora do teu negócio, do teu destino, a gente já sabia, né, que questões climáticas, que questões macroeconômicas e que questões de saúde pública poderiam sim afetar o turismo, poderiam sim afetar uma empresa, poderiam sim afetar um destino. A gente, por muita sorte, durante muito tempo, né, nunca foi tão fortemente afetado. Mesmo as questões econômicas, o que aconteceu com o turismo no Brasil nos últimos anos? Mesmo em momentos de crise econômica, muitos destinos turísticos e empresas turísticas esteve na contramão da economia, fazendo isso que o Bruno mostrou na tela. O setor é um setor que vinha crescendo, independente dessas variáveis externas. Mas agora chegou uma variável externa muito forte, que está afetando o planeta, que está afetando toda a sociedade e que está interferindo, né, Bob e Bruno, na nossa atividade também. Então, isso faz com que a gente tenha que atualizar o planejamento. O Bruno colocou muito bem no início da fala dele, o que ele tem feito lá? Tem atualizado o planejamento dele para se adequar a essas mudanças, né? Bob, vamos para um tema agora que é um tema sempre crítico, né? Um cara como eu, que passou quase 20 anos no Sebrae, fiz carreira no Sebrae, depois como consultor. Eu me lembro que um dos temas sempre muito críticos é o tema do crédito, né? O tema do financiamento, do acesso ao crédito para as empresas, para as micro, para as pequenas, para as grandes empresas. Esse é um tema crítico de maneira histórica no Brasil, né? Eu me lembro como hoje, quantos e quantos empresários eu sempre atendi no Sebrae e a questão do crédito era sempre uma questão muito complexa, né? Porque envolve, inclusive, uma série de questões. O Ministério foi arrojado, mais uma vez, né? Colocou aí um Fungetur com 5 bilhões, é isso mesmo. Eu imaginei até que tinha escrito errado da primeira vez que li a notícia, mas é isso mesmo, né? 5 bilhões de reais para poder dar um fôlego ao setor. Mas, Bob, os empresários estão indo na Caixa Econômica, estão indo no Banco do Brasil, estão indo nos agentes e, infelizmente, o que é que eles têm ouvido, né? Dos gerentes, e não é culpa deles. Isso foi lançado, mas ainda não chegou, não está operacional. Algumas medidas, por exemplo, também interessantes, o presidente, né, colocou uma medida provisória extinguindo a exigência de certidões negativas, entendendo que esse é um momento crítico, né? Então, por mais que seja obrigação do empresário estar em dia com todas as suas obrigações, com os impostos, mas que as certidões negativas, nesse período de pandemia, né, de calamidade, elas poderiam não ser exigidas pelos agentes públicos. Mas a gente tem tido, não tem um dia que eu não receba mensagens, que não converse com empresários de todas as regiões do país, e tem sido a mesma fala, Bob, assim, não tem chegado a informação na ponta, na instituição financeira. O que o Ministério pode fazer, né, depois de já ter feito essa medida arrojada de disponibilizar o recurso para que esses agentes financeiros consigam realmente fazer isso desaguar nas pontas? Bom, Richard, primeiramente vou fazer uma introdução
para que todos tentam entender, e não serve só para o crédito, serve para todas as vertentes. Novamente eu falo, ninguém nunca esperou essa epidemia, essa pandemia. O governo federal ele não tem culpa da pandemia, como muitos querem e estão anunciando aos quatro ventos. Nós somos participantes também do mesmo momento que vocês do trade estão participando também. Eu acho que é uma ação integrada. Uma frase que eu sempre falava na repatriação, que todo mundo reclamava, mas está faltando trazer brasileiro de Y, X ou Z e tal, e tal, e tal, e eu vou falar a mesma frase agora. Nunca na história do mundo moderno se passou por uma situação dessa. Nós nunca, na repatriação, tivemos tanta antecipação de voo como nós tivemos mundialmente falando. Não é só o Brasil que está repatriando seus brasileiros. A mesma coisa, não é só o Brasil que tem que oferecer crédito para os empresários. Todo mundo também tem que oferecer crédito. Agora, a pergunta que não quer calar: qual banco que você encontra hoje que quer fazer um empréstimo para um empreendedor que não esteja na sua atividade econômica? Não tem. É crítico, é crítico. É crítico, entendeu? Então, assim, o ministro Marcelo fez um esforço hercúleo para tentar trazer essa medida provisória. Se você for verificar, nenhum outro setor conseguiu ainda na história da Esplanada. Tá? A saúde não conseguiu, a agricultura não conseguiu. Hoje eu fiquei sabendo que a elétrica vai conseguir, entendeu? Por meio das concessionárias, um decreto que não sei se foi assinado agora pelo presidente Bolsonaro, mas o turismo saiu mais uma vez na frente. Não teve setor nenhum que conseguiu, nem as aéreas conseguiram agora, entendeu? No Ministério da Infraestrutura, entendeu? Nem elas conseguiram. Então, assim, não é fácil elaborar uma política pública dessa. E quando se construiu tudo isso, havia uma conversa muito forte com a Caixa Econômica, entendeu? Porque, na verdade, o alto índice de inadimplência, ele prospera gigantemente para todos os sentidos. Nenhum banco hoje quer fazer empréstimo, porque ele precisa do seu fundo garantidor, entendeu? Então, as conversas estavam sendo muito bem construídas com a Caixa Econômica, mas o ministro Marcelo simplesmente não concordou com algumas taxas que eram impostas depois daquilo que tinha sido negociado, entendeu? Porque isso não ia atender o setor do turismo, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos empreendedores, dos empresários, sejam eles micro, pequenos ou grandes, entendeu? Não iriam aderir ao programa. Então, para você aderir a um programa que seria fracassado lá na frente, preveu-se uma outra estratégia, tá? Com o BNDES, uma construção, não sei se todos vocês acompanharam, sexta-feira agora, hoje nós estamos na segunda, o Ministério do Turismo publicou uma portaria determinando quais são as regras, quais são as carências, quais são as taxas de juros, está lá à disposição de vocês, quem quiser pode acessar o site do Ministério do Turismo, está lá determinando como é que é o passo a passo que vai ser, e nesse interregno, nós estamos conversando já com alguns agentes financeiros. Nós tínhamos até no Fungetur, até o dia de sexta-feira, 17 agentes financeiros cadastrados. Nós estamos já com a possibilidade de até sexta-feira termos 70 agentes financeiros. Para isso, a gente precisa de braço para fazer os aditivos de contrato com essas agências, com esses agentes financeiros. Só que, lamentavelmente, nós estamos passando uma situação complicada, que é a pandemia, por exemplo. Nossos servidores todos estão em home office, entendeu? Todos trabalhando com as suas próprias ferramentas, com as suas casas, com a sua internet, com seus telefones. O braço do Ministério do Turismo, todo mundo sabe, nós temos um quadro muito pequeno, nós não temos nem 300 funcionários. Nós tivemos que criar uma força-tarefa aqui dentro para que pudéssemos fazer e elaborar esses 70 contratos aditivos com esses 70 novos agentes financeiros, para que a gente tenha uma capilaridade a nível nacional. Então, é uma coisa que, mais uma vez, eu falo, demanda um pouco de tempo, de tecnicidade, que vocês sabem que não é fácil. Qualquer vírgula que você venha errar em qualquer aditivo desse demanda uma responsabilidade civil muito grande, e que nós temos um deadline para poder aprovar agora até sexta-feira, para segunda-feira, se Deus quiser, na próxima semana, estar no balcão, na ponta desses agentes financeiros, dos bancos de todos, desde Santander, Itaú e afins, para estarem disponíveis para as pessoas. A gente sabe que há uma urgência, a gente sabe que há aquilo que novamente eu falo, nem sempre a gente consegue fazer com o pouco braço que temos na urgência e emergência das pessoas que tanto elas esperam. O mais importante é, o ministro Marcelo se esforçou, conseguiu sair na frente de todos os setores, a medida já é uma verdade, a portaria já é uma segunda verdade que foi publicada na sexta-feira, e agora é só uma questão de mera materialidade de processo, internamente aqui com a nossa equipe, para que segunda-feira a gente possa colocar isso no balcão e esteja disponível para todos.
Maravilha, bom, fica aí mais do que a expectativa, a esperança, né, de milhares e milhares de empreendedores brasileiros. Tem aí várias pesquisas que mostram, né, de que muitos desses empresários, empreendedores, gestores foram pegos aí de surpresa, foi uma parada não programada. E uma coisa é quando você tem que parar em função de um planejamento, a outra coisa é quando, apesar de estar saindo de um verão, mas muitos desses empreendimentos vinham fazendo aí outros investimentos, né? E obviamente o bom princípio da gestão, né, pede que você sempre tenha também capacidade de lidar com essas intempéries, tenha sempre um caixa mínimo. Alguns tinham, e mesmo os que tinham, né, já estão chegando aí no momento que vai ter o limite aí dessa capacidade de segurar. Bruno, como é que você tem visto aí esse tema crédito, esse tema sobrevivência, oxigênio das pequenas empresas, das médias empresas, né, tanto em Mato Grosso do Sul como conversando aí com seus pares secretários? Olha, esse reflexo que você colocou, mesmo entendendo, eu quero fazer também, não é uma crítica ao Ministério do Turismo, é o processo que a gente vive no Brasil e que agora se mostra, infelizmente, que é a forma que o sistema bancário sempre foi trabalhado no Brasil. Não é possível ter 4, 5 bancos que detenham todo o recurso, e a forma também que eles pensam também em ter crédito, né? Ou seja, ter dinheiro nas carteiras que são mais rentáveis, a não preocupação, de repente, de desaguar esse recurso. Eu sei que o Daniel, secretário executivo, está preocupado em saber onde vai colocar o recurso, até com preocupação dos bancos operarem outros fundos, né, outros créditos, na verdade, que não sejam específicos para o turismo. O que eu vejo? Cada dia que se passa, aumenta o número de demissão, porque aumenta o custo fixo continua, a receita não tem a receita, não tem fórmula mágica, né? O tempo é contra nós, porque a cada minuto que passa é menos receita e as despesas, algumas delas, continuam da mesma forma. Então, como manter? Então, são 2 pontos, né, que o Ministério tem trabalhado muito, mas que precisa, na verdade, até externo ao Ministério do Turismo, ao governo federal. É a questão de prorrogação da MP do trabalho para mais 180 dias, eu sei que já foi encaminhado, isso é fundamental de socorro, porque ele é concomitante à questão do crédito. Se um está demorando demais para chegar, mas se o empresário ganha mais 6 meses de fôlego, né, nessa negociação da folha, de redução da jornada com o governo federal subsidiando ou parte daquele processo, é um momento. Mas a questão hoje de chegar na ponta, de fato, né? Eu sei que o ministro tem muita dificuldade, porque isso, na verdade, Richard, Bob, o Bob sabe disso, né? É difícil falar estando no governo federal da mesma forma que é difícil que eu vou falar agora. O turismo ainda, eu não sei como, porque os números são totalmente a nosso favor, não é prioridade na pauta econômica. É uma coisa assim, é tão desconectado com a realidade que a gente não consegue entender. Ou seja, é o setor que menos adquire crédito também, que eu sei que tem isso também, o agro. Aqui no estado, o agro nada de braçada em crédito. A gente tem um FCO agora, dos bilhões que vão 90% para o agro e 10% para serviço. O turismo fica, sei lá, com 1%. Então, a falta também do histórico do turismo também de pegar crédito, porque é muito difícil, porque nós somos mais de 80% de pequenas e microempresas, tem a questão da outra parte, ou seja, os bancos, na minha visão, aí foge do Ministério do Turismo totalmente. Os bancos, as instituições financeiras, não têm feito, na minha visão, aquilo que até o próprio governo federal, em alguns momentos, faz, abrir algumas exceções, porque é um período de exceção. Eles continuam vendo garantias reais, nível de endividamento. Espera aí, qual que é a realidade hoje de todos? O que a gente está vivendo nesse momento? Por isso é importante os fundos de aval. Eu sei que o Ministério ficou com dificuldade, né, porque a AGU foi contrário lá a R$1 bilhão para colocar como garantidor, agora está tendo a ver uma reengenharia com o BNDES. Está na hora dos bancos começarem a entender que é muito difícil, né, e por isso a falta de competitividade, competição dos bancos no Brasil acarreta nisso, de não chegar na ponta, da Caixa Econômica, que poderia ser a maior parceira, não ser, o Mato Grosso do Sul, ela é a única que pode operar o Fungetur. Se eu não conseguir cadastrar outros bancos privados, a gente já começou essa articulação em paralelo com esses bancos que o Bob citou, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico já começou a conversar com eles. Se o dinheiro não estiver na boca do caixa, vai ser aumento de demissão e aumento de empresa. De novo, foge um pouco da esfera do Ministério do Turismo, porque é o desafio que nós temos mesmo de estar na pauta, de fato, econômica brasileira. E eu não considero, nem no nível federal e nem no nível estadual, que nós somos prioridade ainda de fato. A gente tem um longo trabalho, quem sabe agora, com essa pandemia mostrando que o turismo pode ser essa atividade que volte a dar condições para os municípios se desenvolverem, uma das grandes possibilidades dessa retomada, quem sabe a gente consegue agora alcançar aquele espaço que é nosso por direito, de outros países que conseguiram em pouco espaço de tempo colocar o dinheiro de fato na mão de quem precisava, com muito menos burocracia. Mas é o desafio brasileiro, não é só do turismo. Sem dúvida. Sem dúvida, e assim, eu acho que infelizmente também esse processo todo, onde o turismo ele não tinha a atenção, muitas vezes, política e econômica como merece,
né, sem aqui questionar, de forma alguma, todo o esforço dos gestores públicos, né, de ministros, de secretários nacionais, de secretários estaduais. Obviamente, quem está, eu fui secretário municipal também, então, assim, todos nós que estamos na gestão pública, sem dúvida nenhuma, e que somos militantes do turismo, ativistas da causa do turismo há muitos anos, sem dúvida nenhuma, para nós é muito óbvio o quanto é uma relação de que o turismo é a grande alternativa de desenvolvimento socioeconômico desse país. Infelizmente, nos parece que grande parte, né, de decisores ainda não conseguiam enxergar dessa forma, e aí é importante o trabalho que o Ministério está fazendo, que os secretários estaduais estão fazendo, que o Fornatur vem fazendo, para que realmente a gente seja mais visto. E talvez num momento desse, infelizmente, de crise, na hora que os números negativos de desempregos, de potenciais desempregos, de perda de arrecadação que muitos municípios estão tendo em função aí da atividade estar parada, isso venha também ajudando a despertar essa atenção. Mas fica aí, eu diria que quase, aí você via aqui agora para ser, né, passar esse recado, não que vocês não saibam, vocês sabem, mas que possam aí se sentir ainda mais motivados e desafiados aí como gestores públicos, né? Fundamental a questão do crédito, do acesso ao crédito, realmente com uma postura diferenciada. A gente sabe que, no final das contas, para o banco é um negócio, ele vende isso, capital, dinheiro, quer ter segurança, mas precisa se apostar numa atividade que vinha sendo uma atividade pujante, uma atividade aí com uma contribuição tremenda para o desenvolvimento do país e que, sem dúvida nenhuma, voltará a ser dentro em breve, quando possível. E o outro aspecto, Bob, é a questão realmente aí, e aí queria lhe perguntar mais especificamente aí, como é que está, o que é que podemos ter de expectativa com relação à prorrogação da medida provisória, que eu disse aqui no início da conversa, foi uma medida surpreendente, eu vou até usar esse termo, isso que eu tenho dito aí nas lives, nas conversas com todo mundo. Acho que o governo, da mesma forma que foi arrojado nos 5 bilhões, foi arrojado nas medidas aí de manutenção dos empregos, que permitiu suspender o contrato de trabalho, reduzir a carga horária, mas no final das contas é preservação de empregos, né? Para um primeiro cenário, né, foi perfeito, foi rápido, inclusive, isso foi muito positivo, né? Nos hotéis, por exemplo, a gente conseguiu já utilizar do mecanismo da medida desde o início desse processo todo, praticamente. Mas agora fica claro que essa retomada é uma retomada que vai ser mais lenta do que gostaríamos, né? Bob, podemos ter expectativa de uma prorrogação dessa medida de garantia dos empregos? Richard, para a gente poder fazer a articulação para a prorrogação dessa medida provisória, tem que ter uma articulação muito forte com o Congresso Nacional. Novamente eu falo, mudança de hábitos. O Congresso Nacional, não sei se vocês estão acompanhando, estão votando todas as suas matérias por meio eletrônico. Assim como nós estamos conversando aqui por um aplicativo, eles estão usando o mesmo. Então, para você ter acesso tete a tete, olho no olho, para você fazer a sensibilidade, nunca é muito fácil. E, mais uma vez, eu volto a dizer, não é só um trabalho do governo federal. Aí entra também o engajamento também dos secretários estaduais, que também estão na ponta de sensibilizar os seus parlamentares para que haja a prorrogação dessa medida provisória. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas o contato pessoal é muito mais difícil. Eu sei disso porque eu trabalhei 27 anos no Congresso e as articulações eram feitas nos bastidores, entendeu? De maneira muito fácil, porque você conseguia ter o poder de convencimento e parar um parlamentar para que ele o sensibilizasse com determinado assunto. Então, aproveitando aí a oportunidade que você deu para a gente, é justamente chamar todo mundo para a conversa novamente. O trabalho é de conjunto. Aquele que conhece o seu parlamentar que esteja nos ouvindo agora, que tente sensibilizá-lo da importância, assim como nós estamos fazendo, o ministro Marcelo tem ligado para todos os parlamentares do seu conhecimento, todos os líderes partidários do seu conhecimento, fazendo toda essa articulação. Mas cabe também um dever de cada um. Eu conheço deputado tal, conheço parlamentar tal, de fazer esse engajamento integrado com todos para que a gente sensibilize o setor. Tendo a prorrogação, eu tenho certeza que vai muito de encontro ao que você falou e muito de encontro ao que o Bruno falou também. Um pouco mais... Estamos fazendo, viu, Bob? Aqui na base estadual já começamos a articulação com os líderes de bancada já, divulgando, inclusive, as informações, são importantes para eles terem, foi como, inclusive, da Embratur, que a gente fez outras solicitações, infelizmente não atendidas, mas quase foram, a gente mostrou uma força muito grande aí do Fornatur também, então já está imbuído já com os nossos parlamentares, líderes de bancada já, nesse sentido que a gente sabe que tem que dar esse apoio aí ao governo federal para apoiar e para aprovar, né, essa prorrogação que é fundamental para o nosso setor. Com certeza. Eu tenho certeza, eu sou otimista,
Eu costumo dizer que o brasileiro é muito resiliente, né? E eu sou muito resiliente. Vim sempre trabalhando com resiliência. Eu acredito que o brasileiro tem na sua essência essa resiliência, e eu acho que a gente vai passar por essa fase aí melhor do que a gente imagina, não tenha dúvida. Maravilha, amigos. A conversa realmente muito boa, muito produtiva. Tenho certeza de que quem está acompanhando aqui, né, realmente tem sentido aí que valeu a pena estar aqui ouvindo aí esses dois craques do turismo brasileiro, dois profissionais, gestores públicos competentes, responsáveis, né? Eu digo isso de forma muito tranquila, porque muita gente que acompanha aí, essas dezenas de pessoas que nos acompanham, muitas delas nos conhecem pessoalmente, sabe que a gente chega numa fase da vida, eu já era assim desde muito tempo, mas chega numa fase da vida que você não faz elogio gratuito, então, assim, muito bom, né, saber que o Ministério do Turismo tem um profissional como o Bob Santos lá, sem dúvida nenhuma, empenhado em fazer o melhor. Em Mato Grosso do Sul e no Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo, a gente tem o Bruno Wendling também fazendo essa articulação, sendo referência, inspirando, apoiando os demais secretários, né? Obviamente, eu sei que tem muita gente aí de Mato Grosso do Sul acompanhando e viu que o Bruno está falando pouco de Mato Grosso do Sul, apesar da camisa estampada, de dar sempre os exemplos, mas é que hoje ele veio mais aqui com o chapéu de presidente do Fórum de Secretários Nacionais, de secretários estaduais de turismo, né? Porque a gente entende que essa rede é uma rede fundamental, da mesma forma que o Ministério do Turismo tem esse papel de articulação das políticas públicas federais, isso nos estados tem um papel muito importante dos secretários estaduais, junto dos governos estaduais, dos parceiros estaduais, e, obviamente, né, em cada destino desse país, em cada município turístico desse país, papel importantíssimo, né, dos secretários municipais, dos empresários, das lideranças e também dos gestores das instâncias de governança regional que existem também em muitos territórios, em muitas regiões, né? Vamos caminhar então aí para a nossa parte final, né? Teremos aí seguramente outros momentos, já fica o convite, Bob e Bruno, à medida que cenários forem evoluindo, forem mudando, a gente quer permanecer com um canal permanente, né? A Lab Turismo é uma empresa que trabalha com um compromisso com o desenvolvimento do turismo brasileiro, já são aí mais de 20 anos, eu, a Marcela Saad, que é minha sócia, tentando contribuir com os destinos brasileiros, desenvolvendo projetos de turismo, de inovação, de marketing, de governança, e nós entendemos que esse momento é um momento desafiador, mas que temos que ter, sim, né, uma expectativa positiva, principalmente essa palavra aí que o Bob usou, essa resiliência, né, essa capacidade de entender que temos que nos adaptar a esse momento e superar. Então, caminhando aí para a parte final, eu queria que o Bruno pudesse, de maneira muito tranquila e à vontade, Bruno, dar uma mensagem aí para essas dezenas de pessoas que nos acompanham do país todo. Depois essa live vai ficar gravada no YouTube e o número de acessos também é muito grande aí das pessoas que não tiveram oportunidade de ver agora. Bruno Wendling, né? O que podemos esperar do turismo brasileiro e o que podemos fazer para superar esse momento, meu amigo? Olha, eu vou pegar um pouco o gancho da palavra do Bob mesmo, que é resiliência, né? Essa capacidade que o turismo tem. Afinal de contas, a gente já vem passando, eu só tenho 20 anos de turismo, ao longo desses 20 anos já passamos por algumas crises, né? Elas, na verdade, acontecem, elas são cíclicas. Então, vejo que a gente vai cada vez mais ficando mais resilientes. O momento ainda ele é naturalmente muito preocupante, a gente não pode esconder a realidade que nós estamos vivendo, a gente tem que abraçar isso, né, com muita tranquilidade e ser estratégico no momento, né? Tudo, Richard e Bob, que está acontecendo agora, a gente sempre precisou fazer. É aquela injeção externa que foi necessária, infelizmente, em alguns momentos, para que a gente possa trabalhar. Primeiro, governança. Eu sempre vou falar essa palavra, porque o ciclo de gestão pública é a cada 2, 4 anos, né? Porque a cada 2 anos nós temos eleições, ou municipais ou federais. E sempre se muda, né? Um novo gestor que está à frente, imprime seu ritmo diferente, há descontinuidade de política pública. Isso, infelizmente, nos últimos 20 anos, acarreta, às vezes, num desenvolvimento um pouco mais tardio do que poderia ser em função do potencial que é o nosso país. Então, foco hoje nessas instâncias de governança, nos territórios, nas regiões turísticas, nos municípios, esses colegiados que têm agora um papel ativo, e não é só um papel de pedir ou só de criticar, é de demandar de forma organizada e construir de forma coletiva. Então, está posto esse desafio. Para os empreendedores, começar a reorganizar os seus negócios, os seus processos de trabalho, os seus planejamentos, o seu posicionamento do seu produto, né? Aquele que às vezes estava trabalhando com o tradicional há muitos anos, já perdendo já espaço, já agora, ou ele renova de fato, ou ele vai fechar, porque está fechando quem é bom, imagina quem não estava trabalhando de uma forma contente. Então, é a oportunidade que nós temos agora, nesse momento sem turista, de replanejar o nosso negócio, de reordenar isso, de fazer gestão de destino. Nós temos que fazer gestão de destino, não cabe mais a gestão de empreendimentos. Por isso, essa unificação agora entre
Fornatur e todos os segmentos do trade, hotéis, bares, restaurantes, resorts, agências de viagens, é fundamental, porque não pode se pensar de forma separada. E sempre aconteceu isso, né, Richard Bob? Sempre. Sempre se trabalha essas políticas em nível nacional dos segmentos. Quando chega na ponta, quem são cobrados? Os gestores estaduais, gestores municipais. Então, essa falta de alinhamento, que agora ela começa a se reordenar de forma necessária totalmente, pode fazer um futuro onde a continuidade de política pública seja mais frequente, onde o empresariado assuma o seu protagonismo na condução desses espaços aí, onde gestores públicos têm um entendimento que tem que ter prioridade, onde os nossos governadores e prefeitos e presidente, de fato, transformem o discurso na prática, injetando mais recursos, dando mais condições, dando mais apoio aos gestores de turismo em nível nacional, estaduais e municipais, e é isso, que a gente tem a capacidade de inovação, né? Diz que cada problema a ser resolvido é uma oportunidade que eu tenho a inovar, né? E essa é a oportunidade que a gente tem agora de gerar o aprendizado coletivo, né? O que dizia sempre Peter Drucker, né? Essa capacidade crescente que a gente vai ter agora de gerar esse aprendizado coletivo. Era isso a minha mensagem, agradecer novamente o espaço de dividir aqui com vocês dois nesse momento tão importante para o turismo brasileiro. Maravilha, muitíssimo obrigado. Bob, com você, volto a dizer, né, você tem um papel fundamental aí, uma honra e um desafio, cuidando aí das políticas públicas desse setor tão querido e tão importante para nós todos. E aí queria que você pudesse também, Bob, deixar sua mensagem final para esses empreendedores, para os gestores, para os consultores, para os profissionais do turismo que nos acompanham aí por esse Brasil. Bom, primeiro quero agradecer de novo a oportunidade aí, Richard. Uma honra estar com você, um grande amigo, um grande conselheiro. Você e o Bruno talvez sejam uma das poucas pessoas que são minha referência nesse aprendizado do dia a dia, que eu acho que a gente aprende cada dia mais. Nunca sabemos tudo, a gente sempre está aprendendo. Cada dia que passa, hoje a gente aprende. Hoje tivemos uma aula aqui, tenho gostado muito de ter feito essas lives, porque é um momento oportuno da gente reverberar e explicar para as pessoas o que está sendo feito. Geralmente, os meios de comunicação, repito, não nos dá essa oportunidade, e acho que trabalhar não precisa ter quantidade de seguidores, você precisa ter qualidade de seguidores para reverberar essas políticas que a gente tem feito. E eu acho importante, endosso perfeitamente as palavras do Bruno, eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de reflexão, não sei se vocês acompanharam na abertura do Festures, eu falei muito numa palavra celebrar. Celebrar aí alguns momentos, talvez muitas pessoas, como o brasileiro tem muita memória curta, né? É muito difícil você fazer a política pública e fazer ali o reconhecimento da palavra turismo em pouco tempo. Nós temos 2 anos de governo e desses 2 anos de governo talvez tenha acontecido coisas que muito não se fez aí nos últimos 20. Primeiro, a manutenção do Ministério do Turismo, demonstrando que ele é, sim, importante como mola propulsora da economia, não à altura da pressa de que muitos esperavam. Depois a transformação da Embratur em agência, aí depois agora vem esse, digamos assim, o dia que a Terra parou, conforme a música, né, para nos mostrar que a gente precisa acelerar um pouco mais rápido com essas políticas públicas, que foi aí a questão da flexibilização, questão do direito do consumidor, a questão aí agora do crédito. Talvez esses 3 pilares aí venham para nos mostrar, e talvez um tapa de luva na cara de que a gente precisa fazer política de Estado, não política de governo. Porque é isso que é importante para o turismo, para mostrar o que os outros países estão fazendo. E por que não agora essa oportunidade? É a oportunidade que todos nós temos. Está aí agora, em cima, novamente repito a frase, em cima do balcão, para que todos juntos, integrados, a gente tem que aprender agora que se a gente ficar construindo só muros lá atrás, como foi muito construído, a gente não vai ter nem ponte para fazer amizade. Entendeu? Então, o momento é esse, é pegar na mão, olha, vem cá, tá errado aqui, eu te ajudo a corrigir. A hora de pegar lá o pequeno, o guia de turismo, entendeu? Pegar o grande lá, o resort integrado, entendeu? E começar a trabalhar todo mundo pensando assim, olha, eu preciso fazer o meu melhor, entendeu? Ser otimista e provar que o turismo pode dar certo aqui dentro desse país. O momento é esse, talvez seja agora que a gente precisa fazer essa reflexão, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, o que eu posso fazer amanhã de diferente do meu dia a dia para poder fazer um turismo melhor? Cabe a todos nós essa responsabilidade, não só o governo. É óbvio que a gente está tentando fazer a nossa parte aqui agora, com muito esforço, dentro do devido processo legal, com os órgãos de controle sob nossa responsabilidade aqui, olho a olho, o tempo todo com o que a gente está fazendo, mas na outra ponta, cada um fazendo o seu diferencial. E acho que é isso que a gente precisa, palavra de otimismo,
Eu acho que o turismo tem tudo para crescer agora. A oportunidade está aqui, na nossa porta, na nossa cara, da gente poder fazer o melhor. E é isso que a gente precisa fazer, juntos, integrados. O melhor momento que a gente está tendo agora com o Fornatur, coisa que a gente não tinha no passado, é essa integração, porque o Bruno é um cara super aberto, é um cara super disposto para o diálogo, para conversar, para criticar positivamente. É isso que a gente evolui, é assim que a gente evolui. E essas parcerias que a gente tem feito. Lab Turismo também é uma oportunidade imensa. Estou vendo aqui todo mundo, entendeu? Elogiando, é muito mais elogio. Isso é colírio para os nossos olhos, porque a gente, desculpa o termo, só toma porrada aqui o tempo todo, entendeu? E aí agora a gente mostra para todo mundo que a gente, pelo menos, vale a pena fazer algo melhor do que a gente está fazendo. Então, eu queria deixar esse abraço aí para todos. Obrigado mais uma vez. Amanhã cada um acorda agora com esse otimismo e fala assim, hoje eu vou fazer um pouco melhor do que eu fiz ontem, porque vale a pena pelo turismo. Queria deixar um abraço para todo mundo e boa semana. Maravilha. Bob Santos, Ministério do Turismo, Bruno Wendling, Funditur, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Fornatur, Fórum dos Secretários Estaduais de Turismo. Obrigado a vocês. Eu sei que a agenda de vocês não está brincadeira, o volume de demandas, né, pessoais, profissionais muito grande, e se disponibilizarem para estar aqui, né, um ato mais do que tudo de generosidade, né, de estar aqui dedicando o tempo de vocês a compartilhar um pouco de reflexões, de ideias, do trabalho que vocês têm feito aí pelo turismo brasileiro, né? Agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam aí, multiplicadores do turismo no Brasil, pessoas que fazem a diferença. Eu tenho repetido muito, né? Vivemos o momento mais desafiador das nossas vidas e das nossas carreiras, mas seremos e sejamos a geração que vai ter a capacidade de reconstruir a atividade turística, né? A atividade turística está sofrendo aí o principal impacto na sua história, na sua trajetória. Não está sendo fácil, né? Muitos empreendimentos fecharam, vão fechar. Infelizmente, além das maiores perdas e mais importantes, que são as perdas humanas, nós estamos também tendo perdas de negócios, de empreendimentos, de empresas turísticas desse país, mas temos que ter a certeza de que vamos ter a capacidade de reorganizar e superar. E para isso vai ser muito importante, antes de tudo, realmente, fé, né? Antes de tudo, capacidade de gestão. Os resultados já não aconteciam por acaso, não eram obra do acaso, os resultados acontecem para processos e trabalhos bem feitos de gestão das nossas vidas, das nossas empresas e dos destinos turísticos desse país, né? Como tudo tem um lado que precisa ser avaliado como oportunidade, apesar de tantas coisas ruins dessa crise, a oportunidade que a gente está tendo de revisar valores, de revisar comportamentos, de revisar a nossa visão de mundo e de revisar também o modelo de turismo que vínhamos praticando, porque o turismo já era uma atividade extraordinária, mas vinha deixando muitos efeitos colaterais, vinha se perdendo em muitos destinos com relação ao modelo e ao trilho que deveria seguir para realmente, né, ser mais importante ainda do ponto de vista dos benefícios para as comunidades. E com essa parada geral, a gente tem essa oportunidade, né, Bruno, né, Bob, de rever os nossos conceitos de vida e rever os nossos conceitos de turismo. Eu tenho dito também muito, Bruno e Bob, que o empresário, o empreendedor, especialmente o brasileiro, sempre foi um guerreiro, né? E eu que acompanho os empresários desse país há muitos anos, como vocês também, a gente sabe que ser empresário, ser empreendedor não é fácil e nunca foi fácil. Só que nós tínhamos no turismo uma questão muito interessante. O turismo vem nos últimos 20, nos últimos 10, nos últimos 5, no último ano, em 2009, crescendo de forma extraordinária. Então, infelizmente, para uma parte desses empreendedores e desses empresários, em alguns momentos nós nos acomodamos com essa fase de bonança, com essa fase de pujança. Os destinos turísticos, os empreendimentos turísticos, eles não eram vendidos, não havia esse esforço estratégico de posicionamento, de comunicação, de uma ação efetiva, o meio termo que tem que ser de uma ação técnica que seja consistente ao mesmo tempo e prática. E a gente já não tinha, muitos destinos e empresas não tinham que fazer esse esforço. E agora não. Agora é uma hora de reinvenção, né, dos nossos comportamentos, do modelo de gestão dos negócios e do modelo de gestão dos destinos, né? Muitas coisas que eram tendências ou que vinham acontecendo ainda numa escala pequena, Bruno e Bob comentaram aqui no início, ao longo da conversa, realmente vão nos impactar. E nós, como gestores, como líderes, temos que ter essa capacidade de entender esse momento e de nos adaptar a esse momento.
Tenho dito muito também, Bob e Bruno, que é um momento de perdas do ponto de vista econômico. Além das perdas humanas, é um momento de perdas, né? Não temos como, né, não ter essas perdas. Não existe um empreendimento, uma empresa que não esteja enfrentando essas perdas e que ainda não vai enfrentar essas perdas. Porque, infelizmente, as coisas não vão se resolver em maio, não vão se resolver em junho, não vão se resolver em julho de forma drástica de uma hora para outra. Esse processo de resolução, de retomada, de reconstrução, ele será lento. E 2020 será o ano das perdas, do aprendizado, das grandes mudanças. Agora, da mesma forma que esse setor nos proporcionou tantas coisas extraordinárias até a primeira quinzena de março deste ano, do ponto de vista de resultados, inclusive, temos que ter a capacidade de entender que, sim, a médio e longo prazo, voltaremos a ter esse setor reconstruído e que agora é um momento de perdas, é um momento de tranquilidade, é um momento de rever, de se reorganizar para poder se fortalecer mais na frente. Então, Bruno e Bob, mais uma vez, gratidão. Seguidores aí da Lab Turismo, mais uma vez, gratidão. E já aproveitar e anunciar a nossa live da próxima segunda-feira. Toda segunda-feira, e agora sempre às 19 horas, temos uma live com um tema interessante que possa ser útil para você que nos acompanha. Na próxima semana, nós vamos ouvir também mais uma pessoa muito especial, o Rosier Alexandre. O Rosier Alexandre é um alpinista, um brasileiro notável, que fez feitos extraordinários aí, fazendo escaladas pelo mundo todo, passou alguns momentos muito difíceis nesses projetos de superação, de estar ali frente a frente entre a vida e a morte, né, com riscos muito grandes, e que conseguiu se superar. E a gente achou que seria muito apropriado, já que a gente vive um momento tão crítico, um momento onde as lideranças, né, se sentem tão abaladas, os trabalhadores, as pessoas que estão à frente do turismo, e nós temos que ter a capacidade de superação. Então, na próxima live, vamos ouvir o Rosier Alexandre. Todo mundo bota na agenda, multiplica aí para a sua rede de relacionamentos. Próxima segunda-feira, às 19 horas, Rosier Alexandre falando sobre liderança, sobre como conquistarmos o nosso Everest, o pico da nossa montanha, que é o processo de superação desse momento difícil. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bob.